Eram 3 da manhã e eu cuidava da minha sogra no hospital. A enfermeira discretamente enfiou um bilhete na minha mão. Não fique sozinha, verifique as câmeras. Depois de ver as imagens, um calafrio percorreu minha espinha ao descobrir a verdade. Meu nome é Sofia, tenho 27 anos, estou casada há exatos 1 ano e 2 meses. As pessoas dizem que quando você casa com um homem, casa com a família inteira. Eu ouvia isso e ria, achando que era um exagero. Foi só naquela noite, encolhida em uma cadeira de armário ao lado do leito do hospital, que entendi que alguns ditados populares não são para assustar, mas para nos alertar. Às 3 da manhã, a ala de geriatria de um hospital distrital no coração de São Paulo estava em um... O corredor era longo, com uma luz azulada e fraca refletindo nas paredes brancas e frias. O cheiro de desinfetante misturado com o de roupa de cama, remédios e suor dos pacientes criava aquele odor característico de hospital. Ficar ali por muito tempo pesava a cabeça e a alma. O som do monitor cardíaco apitava bip, bip, em um ritmo constante. Depois de um tempo, parecia um relógio contando cada segundo do meu cansaço. Na cama estava minha sogra, Dona Teresa, de 51 anos, com a perna engessada, ligada a tubos de soro. Ao lado, o monitor piscava seus sinais vitais e uma bomba de infusão parecia uma caixa de metal fria e impessoal. Nesta ala, o protocolo era rigoroso, pois os pacientes idosos podiam ficar confusos, se mexer e arrancar um acesso ou cair, o que seria um problema para toda a equipe. Um dia, uma técnica de enfermagem me disse em voz baixa: "Fica de olho para mim, moça. Se um acesso sair, é uma correria só." Aquilo me deu um arrepio porque a principal vigia era eu. Eu não sou do tipo fraco. Trabalho com controle de custos em obras. Estou acostumada com planilhas, com números, com encontrar erros. Meus olhos naturalmente detectam o que está errado, mas o trabalho no hospital não é como o meu emprego. No meu trabalho, um erro pode ser corrigido. Aqui, um pequeno erro poderia custar a saúde da pessoa deitada na cama. Desde que minha sogra foi internada, pedi licença do trabalho. Durante o dia, eu corria com a papelada, pagava adiantamentos na tesouraria, conversava com os médicos. À noite, engolia uma marmita qualquer e voltava para o hospital. Teve um dia em que comi às pressas um pão na chapa frio, bebi um gole d'água e pensei comigo mesma: passei a vida conferindo dinheiro e agora estou aqui, conferindo cada frasco de soro. Era um jeito de tentar aliviar o peso. Mas a verdade é que meus olhos ardiam. Meu marido, Ricardo, tem 30 anos. Ele dizia que amava a mãe e amava a esposa. Palavras que soavam perfeitas para um bom filho e um bom marido. Mas a vida tem dessas coisas. Às vezes a pessoa é um santo do pau oco. Ele aparecia no hospital convenientemente na hora da visita médica ou quando havia alguma enfermeira por perto. Ficava ao lado da cama, segurava a mão da mãe e dizia com a voz grave: "Força, mãe, eu cuido de tudo." Depois virava-se para mim: "Amor, aguenta mais um pouco. Estou correndo atrás do dinheiro." Dito isso, o celular tocava. Ele saía para atender, com a cara séria de quem está fechando um contrato milionário. E eu ficava para trás, com a comadre, a toalha morna e os gemidos dela. Eu não o culpei de imediato. Pensava que os homens se preocupam com o financeiro e as mulheres com cuidado. Não é assim em toda a casa? Eu repetia para mim mesma a promessa do casamento: na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Um cuida das coisas de fora, o outro das de dentro, contanto que a mãe dele ficasse bem. Mas esse contanto que estava sendo usado por alguém para tecer uma corda no meu pescoço e eu não percebia, por volta das 3h15, a porta do quarto se abriu suavemente. Uma moça jovem entrou, carregando uma cesta de frutas e algumas caixas de suplemento alimentar. Era Larissa, de 21 anos, prima de Ricardo. Ou, pelo menos, era como todos a chamavam. Larissa tinha um sorriso largo, do tipo que mostra todos os dentes e uma aparente inocência. "Sofia, você ainda está acordada?" Nossa, que sacrifício! Ela colocou a cesta na mesa, sentou-se perto da cama e segurou a mão da minha sogra. "Tia Teresa, a senhora está melhor? Força, viu?" Dona Teresa gemeu baixinho, de olhos fechados, mas sua mão apertou a de Larissa com uma firmeza familiar. Larissa virou-se para mim, com a voz doce como mel. "Você precisa se cuidar. Não pode emagrecer assim. Já está tão magrinha." As palavras eram de carinho, mas quem falava apenas falava. Quem fazia era eu. Acenei com a cabeça sem querer criar caso. "Dizem que é melhor evitar conflitos."
e a única paz que eu queria naquele momento era a do quarto do hospital. Ajeitei o cobertor da minha sogra, verifiquei o gotejamento do soro e peguei uma toalha úmida para limpar sua testa. Dona Teresa abriu os olhos, a voz fraca como um sussurro. Sofia, minha filha, aguenta firme. Eu sou velha. Só tenho você agora. Quando ela disse aquilo, senti um nó na garganta, como uma espinha de peixe. Ricardo sumido a noite toda, Larissa ali sentada sem fazer nada e eu girando como um peão. Olhei pela janela. São Paulo lá fora continuava iluminada, mas dentro de mim tudo estava escuro. De repente, me lembrei do apartamento de frente para a rua nos Jardins. Um bem que meus pais deixaram para mim, com a escritura no meu nome, avaliado em cerca de 3 milhões de reais. Meu pai costumava dizer que o dote não era para ostentar, mas para se proteger nos tempos difíceis. Na época, eu era jovem e apenas concordei para agradá-lo. Só agora eu entendi o peso daquelas palavras. Eu não sou ambiciosa, mas vi aquele apartamento como minha raiz, o lugar para onde eu poderia voltar se a vida me derrubasse. E a vida é estranha. As ondas mais fortes parecem vir justamente quando estamos mais cansados. Umas 3h40, a porta se abriu de novo. Era Ricardo, com a camisa meio amassada e um leve cheiro de perfume. Ele olhou para a mãe, depois para mim. Amor, ainda acordada? Que barra. A frase soava como preocupação, mas seus olhos não paravam de mirar o celular. Levantei-me para ceder o lugar, pensando em pedir que ele ficasse um pouco para eu poder lavar o rosto quando a tela do celular dele acendeu. Eu não tentei espiar, mas a luz foi suficiente para eu ver um nome feminino na notificação de mensagem. Ricardo imediatamente virou a tela para baixo, num reflexo. Ele sorriu, sem graça. É um amigo perguntando de negócios. E guardou o celular no bolso tão rápido que nem tive tempo de abrir a boca. Eu fiquei em silêncio e apenas disse, ah, tá. Um ditado ecoou na minha cabeça. Quem deve, teme. Mas eu logo afastei o pensamento. Talvez eu estivesse imaginando coisas por causa do cansaço. Quando se está exausto, até uma sombra parece uma pessoa. Larissa se levantou, com a voz educada. Já que o Ricardo chegou, eu vou indo. Amanhã eu volto. Ricardo concordou com a cabeça, sem se oferecer para acompanhá-la, apenas murmurando. Tá bom, vai lá. Quando Larissa passou por mim, vi de relance ela dar uma olhada rápida para o bolso da camisa de Ricardo. Não era o olhar de uma prima para um primo, mas o olhar de quem verifica se um segredo compartilhado ainda está bem guardado. Senti um arrepio na espinha, leve, como se alguém tivesse aberto uma fresta da janela, deixando o vento frio entrar. Ricardo sentou-se, pegou a mão da mãe. Força, mãe, eu resolvo. Dona Teresa começou a gemer mais alto, como se a presença de uma plateia exigisse uma atuação mais convincente. Eu, do outro lado da cama, observava os dois, o monitor piscando, e dizia a mim mesma para manter a calma. Naquela noite, eu ainda era a nora cuidadosa, a pessoa paciente, mas uma rachadura fina e profunda havia se formado dentro de mim, como um fio de cabelo numa tigela de sopa. Se você não olhar de perto, não vê. Mas, uma vez que vê, não consegue mais engolir. Puxei a cadeira de armar para mais perto, sentei-me. Minhas mãos apoiadas nos joelhos tremiam levemente. Não por medo de assombrações de hospital, mas por medo de algo muito pior, a verdade. Se minha intuição estivesse certa, o preço a pagar não seria apenas algumas noites em claro. Eu fiquei ali com as mãos trêmulas, mas tentando manter o rosto sereno. Ricardo ficou um pouco ao lado da mãe e logo se levantou para atender outra ligação no corredor. Ele saiu com tanta pressa que nem ajeitou a cadeira. E eu aprendi uma coisa. Quando há problemas em casa, a pessoa negligente nem sempre grita. Às vezes, ela simplesmente está ocupada na hora certa. De manhã, troquei de roupa às pressas no banheiro do hospital. Joguei água fria no rosto para despertar. Prendi o cabelo e comecei o ciclo de sempre. Descer à tesouraria para pagar mais um adiantamento, subir ao consultório para pegar os pedidos de exame, correr até a farmácia para comprar itens de higiene. Pareciam tarefas pequenas, mas sugavam toda a minha energia. Houve um momento em que, parada diante da tabela de preços dos serviços, olhando aqueles números enormes, me perguntei se eu estava pagando com dinheiro ou com a minha juventude. O médico disse que a condição de Dona Teresa exigia monitoramento constante, que ela não podia se agitar nem ficar sem dormir. Ao ouvir, não pode ficar sem dormir. Tive vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. E quem garantiria que eu não ficasse sem dormir? Perto do meio-dia,
Ricardo apareceu de novo. Dessa vez, no momento exato em que o médico saía do quarto, ele cumprimentou o doutor educadamente, fez algumas perguntas pertinentes e depois se virou para mim, com a voz baixa, como um homem que carrega o peso do mundo. Amor, essas despesas do hospital? Tô tentando arranjar o dinheiro, mas está muito apertado. Eu respondi em voz baixa. Eu entendo. Guardei todos os recibos. Ricardo concordou, mas seus olhos passaram rapidamente pela pilha de notas na minha mão. O olhar foi breve, mas me incomodou. Nesse momento, Dona Teresa chamou da cama. Sofia, vem aqui. Entrei. Ela me olhou por um instante, suspirou e disse, quase se lamentando: Eu não quero ser um fardo. Estou velha, deitada aqui, custando uma fortuna por dia. Eu a ajudei a se ajeitar e disse, imagina. Ela segurou minha mão com força. Pense em uma solução, minha filha. O importante é que eu continue viva. A frase soava como um pedido de socorro, mas colocava um peso invisível sobre meus ombros. Antes que eu pudesse responder, Ricardo, parado aos pés da cama, acrescentou com uma voz leve como o vento, mas fria como a geada. Amor, você tem aquele apartamento nos jardins. A gente podia usar como garantia para um empréstimo. Depois a gente compra de volta. Meu coração parou por um segundo. Não pela sugestão em si, mas pela forma como ele usou a gente. Como se o bem fosse nosso. E a decisão óbvia. Engoli em seco, tentando manter a voz suave. Aquele apartamento é uma herança dos meus pais. Eu nunca pensei em vender. Ricardo deu um sorriso sem humor. Eu não disse para vender. Eu disse para usar como garantia. Para salvar minha mãe primeiro. A palavra salvar me deixou sem ar. Quem em sã consciência se recusaria a salvar a sogra? Dona Teresa, deitada, com os olhos marejados, de repente pareceu ainda mais frágil. Uma nora que ama a sogra não deixaria a mãe do marido sofrer assim. Sentei-me na cadeira, com as costas retas como uma tábua. Dentro de mim, uma batida insistente. Por que o meu apartamento? Por que não outra solução? Mas não falei nada. Falar agora seria iniciar uma briga, e uma pessoa exausta nunca vence alguém que já tem um roteiro pronto. À tarde, Larissa voltou. Desta vez, usando um vestido claro, trazendo uma garrafa térmica com sopa e mais uma sacola de frutas. Entrou já falando animadamente. Sofia, come um pouco. Eu fiz uma canja para tia Teresa, você não pode ficar fraca. Soava reconfortante, mas era um conforto superficial, como um cobertor fino, que só serve para enganar os olhos alheios. Larissa colocou as coisas na mesa, sentou-se ao lado da cama e, enquanto dava sopa para Dona Teresa, suspirava. Nossa, como o hospital é caro. Se a gente tivesse dinheiro, tudo seria mais fácil, né? Eu fiquei em silêncio. Larissa continuou, com um tom muito casual. Um apartamento de frente nos jardins deve valer uns 3 milhões, né, Sofia? Levantei o olhar para ela. A pergunta não era curiosidade, era uma avaliação de mercadoria. Respondi com calma. Eu não discuto esse assunto. Larissa sorriu. Ah, sim, eu só perguntei por perguntar. É que eu fico com pena de você, te vendo se virar sozinha. Dá um dó. Mas a pena dela não se traduzia em me ajudar a levar a sogra ao banheiro ou em se oferecer para ficar um pouco para que eu pudesse descansar. A pena dela era só da boca para fora. Nesse momento, Ricardo estava no corredor, ao telefone. Larissa olhou para fora, um olhar rápido, e depois voltou-se para mim, baixando a voz. Sofia, vou ser sincera. Se você não tomar uma decisão e acontecer alguma coisa com a tia, todo mundo vai te culpar. Aquilo me atingiu em cheio. Era um golpe baixo clássico. Atacar a reputação primeiro, para depois tomar os bens. Virei-me para Dona Teresa. Ela estava de olhos fechados, gemendo baixinho como se estivesse cansada, mas seus lábios se contraíram rapidamente. Foi um instante, mas pareceu a reação de alguém que acabou de ouvir algo que lhe agrada. Senti um calafrio na espinha. Naquela noite, Ricardo disse que precisava ir para casa pegar uns documentos e tomar um banho para resolver coisas no dia seguinte. A desculpa era perfeita. Não insisti, pois insistir só me daria a fama de atrapalhar os negócios dele. Ele se foi, me deixando em um quarto de hospital cheio de bips, suspiros e uma pressão sem nome. Comecei a fazer o que faço de melhor quando sinto que algo está errado. Registrar tudo. Abri o aplicativo de notas do celular, sem dramas, apenas fatos inegáveis. Data, hora, quem disse o quê, que assunto foi mencionado, em que ponto insistiram. Fotografei os recibos do hospital e salvei em uma pasta separada. Também fotografei a prescrição médica, para que ninguém pudesse dizer que eu não estava cuidando da minha sogra. Tarde da noite, reli as mensagens de Ricardo.
Amor, aguenta mais um pouco, estou correndo atrás. Amanhã a gente conversa. Li a expressão a gente e me senti tão distante. De repente, lembrei-me de um ditado que minha mãe dizia: perdem-se os anéis, mas ficam os dedos. Não sei por que pensei nisso. Talvez porque eu sentia que meus dedos, minha dignidade, estavam prestes a ser arrancados por alguém que ainda exigia que eu sorrisse. Olhei para a porta. O corredor estava silencioso, mas meu coração não mais. Comecei a ver um caminho se desenhando. Eles estavam preparando o terreno para mim. Um caminho com uma única placa. Vendo o apartamento. E se eu não seguisse, eles dariam um jeito de me fazer carregar a culpa. Sentei-me em silêncio, apertando o celular. Pela primeira vez como Nora, eu não desejava que tudo passasse rápido. Eu desejava ter lucidez suficiente para não ser manipulada. Depois daquela conversa, eu não conseguia mais dormir profundamente. Continuava sentada ao lado da cama, cumprindo meu dever, mas minha mente estava em alerta máximo, como um relógio interno me lembrando de prestar atenção a cada detalhe. Na manhã seguinte, Dona Teresa parecia sentir mais dor, mas era uma dor estranha. Às vezes ela gemia, fazia caretas como se fosse desmaiar. No entanto, assim que a enfermeira saía do quarto, os gemidos diminuíam e sua respiração se normalizava. Eu não podia afirmar nada, mas parecia que eu estava assistindo a uma peça de teatro onde a atriz mudava de papel mais rápido do que o público conseguia piscar. Uma vez eu estava aos pés da cama, ajeitando o travesseiro dela. Ela entreabriu os olhos e me lançou um olhar lúcido e afiado, muito diferente de alguém que estava exausta segundos antes. Ela olhou para a mesa com os equipamentos e depois para mim. Foi um olhar rápido, mas pareceu um aviso. Não mexa aí. Fiquei tensa, pois eu só ia pegar uma toalha. Perto do meio-dia, Ricardo chegou. Ele entrou sem me cumprimentar. Apenas passou os olhos pelo quarto, como se estivesse verificando se havia mais alguém. Foi direto para a mesa de equipamentos, apoiou a mão na borda e se inclinou para olhar os números piscando no monitor. Eu não sou da área da saúde, mas sou observadora o suficiente para saber que uma pessoa leiga olharia com confusão. Ele, no entanto, olhava como quem busca uma confirmação. Ele tocou levemente na bomba de infusão, não um toque acidental, mas um toque preciso. Parei. Quis perguntar o que ele estava fazendo, mas me contive. Perguntar agora só o deixaria em alerta. A vida estava me ensinando a ficar em silêncio, na hora certa. Ricardo virou-se para Dona Teresa, mudando o tom de voz. Mãe, como a senhora está se sentindo? Dona Teresa imediatamente soltou um gemido longo, levantando a mão como se estivesse muito fraca. Dor, meu filho. Muita dor. Ricardo suspirou e olhou para mim, como se quisesse que eu entendesse o recado. Você tá vendo? A dor dela é real. Eu concordei com a cabeça e respondi. Sim, estou de olho. Minha resposta, aparentemente normal, fez o canto da boca de Ricardo tremer levemente. Ele queria que eu ficasse de olho para ele ficar livre? Ou para que eu não visse outras coisas? Antes que eu pudesse pensar mais, Larissa apareceu. Desta vez não trazia muita coisa, apenas um copo de café e um saquinho de pão de queijo. Entrou com os olhos brilhando. Ricardo, você já chegou? O cumprimento não parecia o de uma prima para um primo na presença da esposa dele. Era natural e íntimo demais. Larissa sentou-se. Perguntou algumas coisas à Dona Teresa e depois se virou para mim, com a voz suave. Sofia, quer um pão de queijo? Não pode ficar com o açúcar baixo. A preocupação estava nas palavras, mas o olhar dela continuava se desviando para Ricardo, como se perguntasse: tudo certo? Ricardo respondeu com um aceno de cabeça quase imperceptível. Uma pessoa normal não notaria, mas eu notei, porque desde o dia anterior eu estava analisando tudo como se fosse um balanço contábil, sem pular uma linha sequer. Levantei-me para pegar água, criando um espaço deliberadamente para ver o que eles fariam. E, como eu suspeitava, não precisei ir longe. Assim que virei de costas, a voz de Larissa baixou drasticamente. Ela disse algo muito rápido. Não ouvi as palavras exatas, apenas sons como papel, assinar e depois silêncio. Quando me virei, sorri levemente, fingindo não saber de nada. Então fiz uma pergunta aparentemente casual. Ricardo, ontem você disse que estava correndo atrás do dinheiro. Como está indo? Precisa que eu te dê minha caderneta de poupança? Falei olhando diretamente nos olhos dele. Ricardo hesitou por um instante e depois riu. A poupança é sua, amor. Só perguntei por perguntar. Não se preocupe. Eu concordei e continuei, com a mesma voz calma. Então, como vamos pagar as contas do hospital? Eu gostaria de saber para me organizar. Ficar ouvindo que você está correndo atrás,
não me ajuda a entender a situação. Nesse momento, Larissa interveio rapidamente, como se temesse que Ricardo falasse demais. Ah, Sofia, isso é coisa de homem. Deixa que ele resolve. Se preocupa em cuidar da tia Teresa. A intervenção dela me irritou, uma irritação fria. Se preocupa em cuidar da tia Teresa soou como uma ordem, como se eu fosse uma funcionária, e eles os patrões. Dona Teresa também contribuiu, com a voz fraca, mas incisiva. Sofia, minha filha, cuide de mim. Deixe o dinheiro com o Ricardo. Olhei para ela. Lembrei de um ditado. A honestidade é o melhor caminho. As pessoas dizem isso para não sermos tolos, não para sermos desonestos. Eu só queria ser honesta no lugar certo. E ali, ser honesta seria um suicídio. Saí para o corredor para pegar água quente, dando um tempo para minha cabeça esfriar. Quando voltei, a cena que vi me fez parar. Ricardo estava perto da mesa de equipamentos, com o celular encostado no monitor, como se estivesse fotografando ou lendo os parâmetros para enviar alguém. Larissa estava atrás dele, olhando para a tela, com os lábios se movendo. Ao me verem entrar, Ricardo baixou o celular na mesma hora e sorriu. Estava só vendo uma mensagem. Larissa também sorriu. Eu estava tirando uma dúvida com ele. Os dois sorrisos juntos soaram como o tilintar de uma colher em um copo de cristal, agudo, mas fingindo ser suave. Não disse nada, apenas me aproximei para verificar o soro de Dona Teresa. Enquanto minhas mãos trabalhavam, meus olhos observavam. Dona Teresa estava de olhos fechados, o rosto contraído de dor, mas sua mão agarrava o lençol com uma força surpreendente. Eu já tinha ajudado a ir ao banheiro várias vezes e sabia a diferença entre a fraqueza real e a fraqueza encenada. A pessoa realmente fraca relaxa os músculos. Ela estava contraindo. De repente, Larissa se levantou e veio até mim, com a voz baixa o suficiente para só eu ouvir. Sofia, vou te dar um conselho. Tem coisas na vida que não adianta ser teimosa. Quem é muito duro, quebra. Olhei diretamente para ela e sorri. Muito de leve. Você é jovem, não se meta em assuntos de gente grande. Meu sorriso não era mais tão ingênuo, mas ainda era educado o suficiente para não dar margem a uma discussão. Larissa ficou um pouco vermelha e recuou. Ricardo tossiu, como se a estivesse repreendendo. Eu vi claramente a conexão entre eles, uma que não precisava de palavras. À tarde, Ricardo novamente usou uma desculpa para sair. Tem uma reunião, disse ele para a mãe com uma voz filial, e depois para mim. Fica aqui cuidando dela, tá? Vou em casa pegar uns documentos. Eu concordei, sem tentar impedi-lo. Apenas fiz uma última pergunta, com a tranquilidade de quem pergunta sobre o tempo. Que documentos, amor? Ricardo piscou. Coisas do trabalho, respondeu e saiu apressado. Larissa olhou para ele e também se levantou. Eu também já vou. Amanhã eu volto. Ela se despediu de Dona Teresa, mas para mim soou como um relatório. Quando a porta se fechou, o quarto ficou silencioso, apenas com o som constante dos aparelhos. Sentei-me e olhei para Dona Teresa. Ela continuava de olhos fechados, respirando de forma regular, mas um leve sorriso passou por seus lábios e desapareceu, como alguém que acaba de ouvir uma boa notícia. Fiquei paralisada. Às vezes você não precisa de uma confissão. A autoconfiança deles era prova suficiente. Eles acreditavam que eu seria facilmente manipulada. Abri meu celular e continuei minhas anotações, sem emoção, apenas registrando o que meus olhos viam e meus ouvidos ouviam. Eu não sabia para que usaria aquilo, mas sabia de uma coisa. Se algo acontecesse, eu não poderia dizer apenas eu senti. Eu precisaria de algo que eles não pudessem negar. Olhei para a lâmpada no teto e lembrei de algo que minha mãe sempre dizia. O seguro morreu de velho. Desta vez, minha segurança não era contra acidentes, mas contra a ganância e a confiança excessiva. Naquela tarde, depois que Ricardo e Larissa saíram, continuei sentada ao lado da cama de Dona Teresa, como sempre. A única diferença era que meu coração não estava mais em paz. Eu não chorei nem reclamei. Apenas senti a garganta seca e a mente tensa como a corda de um violão. Uma tensão que, ao menor toque, poderia se romper. Dona Teresa estava deitada de lado, de olhos fechados, mas de vez em quando se virava no momento exato. Sempre que uma enfermeira entrava, ela gemia mais alto, agitando as mãos como se estivesse muito fraca. Para um estranho, a cena era comovente. Para mim, que observava há dias, era apenas estranho. Eu já tinha visto dor de verdade.
Quem sente dor de verdade tem medo de ser tocado, de se mover. Dona Teresa parecia estar esperando o momento certo para atuar. Por volta das 18, a enfermeira-chefe, Carla, passou pela porta. Ela tinha uns 40 e poucos anos, uma postura firme, cabelo preso em um coque. Falava pouco, mas era muito eficiente. O tipo de pessoa que você percebe que não gosta de enrolação. Ela parou, olhou para mim por um instante. Não era um olhar de curiosidade, mas de quem já vinha observando a situação. Sofia, ela chamou em voz baixa. Levantei-me imediatamente. Oi, Carla. Ela não entrou, apenas ficou na porta, deu uma olhada rápida no soro e depois olhou diretamente para mim. Você já comeu alguma coisa? Tentei sorrir e despistar. Já sim, obrigada. Carla não sorriu de volta. Disse apenas uma frase, muito curta. Fale a verdade. Hesitei. Depois suspirei e disse em voz baixa. Ainda não tive tempo. Ela acenou com a cabeça como se já soubesse. Vem aqui fora comigo um pouco. Preciso pegar outro frasco de soro e te passar umas orientações. No hospital, passar umas orientações era uma frase comum, mas o jeito que Carla falou fez meu coração acelerar. Olhei para Dona Teresa, ela continuava de olhos fechados, gemendo baixinho. Ajeitei o cobertor dela e segui Carla pelo corredor. Ela me levou até perto da sala da enfermagem, uma área com menos movimento. Não falou nada de imediato. Apenas abriu um armário de medicamentos. Conferiu algumas coisas. E enquanto suas mãos se moviam com agilidade, ela disse, como se fosse um procedimento de rotina. Nesta ala, os idosos caem com facilidade, os acessos saem. Fique bem atenta, por favor. Eu respondi, sim, estou muito atenta. Carla me lançou um olhar que parecia perguntar, atenta a quê? Antes que eu pudesse entender, ela se inclinou, bloqueando a visão do quarto e inesperadamente colocou um pedaço de papel dobrado em 4 na minha mão. O movimento foi tão rápido que, para quem visse de longe, pareceria que ela estava me entregando um recibo ou um pedido de exame. Carla não olhou para o papel. Olhou para mim com um olhar sério, quase frio. Leia e resolva. Não deixe ninguém ver. Peguei o bilhete, sentindo minha mão formigar. Obrigada, Carla. Ela apenas colocou o dedo indicador sobre os lábios, sinalizando o silêncio, e se virou como se nada tivesse acontecido. Empurrou um carrinho de instrumentais para a sala da enfermagem e disse em voz alta, pega o frasco de soro número 2, por favor. Fiquei parada por um segundo com o coração batendo forte no peito. Uma parte de mim queria abrir o bilhete ali mesmo, a outra tinha medo. Medo de que confirmasse o que eu vinha sentindo, que aquilo não era apenas sobre uma sogra doente e uma nora dedicada. Peguei o frasco de soro e fui rapidamente para o banheiro mais próximo. Tranquei a porta, encostei-me na parede, respirei fundo e abri o bilhete. A letra era tremida, escrita às pressas, com poucas linhas. Cuidado com o dinheiro, verifique as câmeras. Não fique sozinha. Ao ler, senti como se alguém estivesse apertando meu pescoço. As palavras cuidado com o dinheiro me gelararam, pois atingiam em cheio o que eu estava tentando evitar. O apartamento de 3 milhões dos meus pais. E verifique as câmeras era a confirmação do que eu apenas suspeitava. Algo acontecia durante a noite, e não era algo bom. Eu não sou de entrar em pânico, mas naquele momento senti um tipo estranho de pânico. Um pânico que paradoxalmente deixou minha mente mais clara do que nunca. Olhei no espelho. Meu rosto estava pálido, com olheiras profundas. A imagem de alguém que, com mais um empurrão, desabaria. E eu entendi que alguém estava planejando me empurrar. Dobrei o bilhete e parei. Se eu saísse com ele e alguém visse, eles saberiam que eu fui alertada. O roteiro mudaria na mesma hora. E quando a caça se assusta, fica mais difícil de pegar. Rasguei o bilhete em pedaços minúsculos, tão pequenos que era impossível ler. Joguei na pia e abri a torneira com força, deixando a água levar tudo. Enquanto os pedaços de papel desciam pelo ralo, eu fiquei ali, olhando, como se visse um pedaço da minha vida sendo levado pela correnteza. Lavei o rosto, sequei as mãos, ajeitei o cabelo, tentando recuperar a compostura. Ao sair do banheiro, encontrei Carla na bancada da enfermagem, escrevendo em um prontuário. Ela não me olhou muito, apenas perguntou de forma sucinta. Entendeu? Eu abaixei a cabeça e disse em voz baixa. Sim, entendi. Carla concordou, ainda com o tom profissional de quem fala sobre medicamentos. A ala tem câmeras no corredor e dentro dos quartos por segurança. Para ver as imagens, precisa de um motivo justificado. Siga o procedimento correto e você terá base para se defender. Ao ouvir se defender, senti um nó na garganta.
Ela não disse quem estava certo ou errado, apenas me mostrou o caminho para eu não cair. Agradeci mais uma vez e voltei para o quarto. Dona Teresa continuava lá, deitada, gemendo baixinho, como se nada tivesse acontecido. Coloquei o frasco de soro na prateleira, verifiquei o acesso, tentando manter minhas mãos firmes. Na minha cabeça, a pergunta não era mais: será que a dor dela é real? Mas sim até onde eles planejaram ir com o meu dinheiro. Olhei para a porta, depois para o celular no meu bolso. Desde o dia anterior eu vinha anotando horários e fotografando recibos. Mas tudo era uma defesa vaga. O bilhete irão te vir apenas coisa, irão de má coisa. Defesa sem prova objetiva. Na hora da pressão, vira apenas choro de vítima. Sentei-me na cadeira, abri a galeria de fotos e comecei a organizar os recibos por data, nomeando cada arquivo de forma clara. Adiantamento dia X, medicamentos dia Y. Meu jeito de ser sempre foi assim, metódico. Mas, desta vez, eu não estava fechando as contas de uma obra. Estava fechando as contas da confiança humana. Dona Teresa me chamou com a voz fraca. Sofia, minha filha. Levantei-me, ainda educada. Sim, sogra. Ela abriu os olhos, me encarou por um momento, um olhar lento e avaliador, e disse: não fique pensando demais, somos uma família. A frase era doce, mas para mim tinha um gosto amargo. Família que só fala de dinheiro? Eu não respondi, apenas concordei com a cabeça e ajeitei o cobertor. Eu sei, sogra. Lembrei de um provérbio antigo. Conhecemos o rosto, mas não o coração. Eu costumava achar essa frase antiquada. Agora ela se encaixava perfeitamente na minha vida. A noite caiu. Eu continuei de vigília como sempre. Mas na minha cabeça, um plano claro se formava. Não um plano de fuga, mas um plano para enfrentar a situação de frente, da maneira correta. Para que, se alguém tentasse arrancar minhas raízes, tivesse que passar pela lei primeiro. Na manhã seguinte, não falei nada com Ricardo, nem olhei para Larissa de um jeito diferente. Continuei agindo como a nora perfeita. Desci a lanchonete para comprar um mingau quente para minha sogra, subi para o quarto, verifiquei o soro, medi a temperatura, tudo conforme as orientações. Tudo precisava parecer normal, tão normal que eles não teriam motivos para suspeitar que eu estava preparando algo. Mas na minha mente, o bilhete que a água levou ainda estava intacto, palavra por palavra. Cuidado com o dinheiro. Verifique as câmeras. Só isso foi o suficiente para eu entender uma coisa. Se eu continuasse confiando em sentimentos e intuições, na hora da pressão eu seria apenas a nora paranoica. Mas se eu tivesse provas obtidas da maneira correta, a história seria outra. Por volta das 9, esperei um momento em que o quarto estava vazio. Dona Teresa tinha acabado de ter o curativo trocado pela enfermagem e cochilava. Fui até o corredor procurar Carla. Ela estava na bancada da enfermagem, olhando para a tela de monitoramento geral. Aproximei-me e disse em voz baixa: Carla, eu gostaria de solicitar ao hospital para ver as imagens da câmera da noite passada. Estou preocupada que minha sogra tenha se mexido e arrancado o acesso. E, com os equipamentos no quarto, tenho medo de algum incidente. Carla me olhou por alguns segundos. Seu olhar não perguntava você suspeita de quem, mas sim você tem calma suficiente para lidar com isso? Então ela concordou e disse de forma sucinta: tudo bem, mas a visualização é feita na sala da segurança, com um segurança e um técnico presentes. Use o motivo da segurança, não fale de problemas familiares. Eu disse sim. Desta vez, não era um sim para agradar, mas um sim para me manter de pé. Dizem que água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Eu não estava furando pedra. Estava polindo minha paciência. Carla me acompanhou até o térreo, na sala de segurança. Lá estava um segurança mais velho e um rapaz da TI. Carla explicou brevemente a necessidade da verificação de segurança, conforme o protocolo da ala geriátrica. O segurança abriu um livro de registros e me pediu o nome da paciente, o número do quarto e o horário. Respondi com clareza: entre 2 e 4 da manhã. Não tremi, pois sabia que estava fazendo a coisa certa. A tela ligou, mostrando imagens em preto e branco de um ângulo amplo. Dava para ver a porta do quarto, a mesa com os equipamentos e parte da cama. Prendi a respiração. Primeiro apareci eu ao lado da cama, verificando o soro. Depois saí do quarto. Assim que a porta se fechou, Dona Teresa, que antes gemia de fraqueza, abriu os olhos. Não como quem acorda sonolenta, mas com uma lucidez total. Ela usou as mãos para se sentar, ajeitou o travesseiro e o cobertor,
como alguém se preparando para algo, e lançou um olhar para a mesa de equipamentos. Um olhar de quem confere se as ferramentas estão no lugar. Ouvi um clique na minha cabeça, como de uma porta se trancando. Minutos depois, a porta se abriu. Ricardo entrou. Ele não foi direto para a mãe, foi direto para a mesa de equipamentos. Na tela, sua mão se estendeu, tocou o monitor e depois a bomba de infusão. Movimentos precisos, naturais. Eu não entendo de medicina, mas entendo a diferença entre a postura de quem está fazendo algo e a de quem está apenas olhando. Ele era o primeiro tipo. Ricardo se inclinou sobre a cama, disse algo. Dona Teresa concordou com a cabeça, um aceno lento, como se já tivessem combinado. Então Larissa apareceu. Entrou e ficou ao lado de Ricardo, tão perto que seus ombros se tocavam. Ela ajeitou a gola da camisa dele e a mão de Ricardo segurou a dela por um instante. Não era o toque casual de parentes. Senti minhas mãos esquentarem, mas a espinha gelou. Nesse momento, uma sombra passou pelo corredor. A luz refletiu no vidro da porta. Imediatamente, Dona Teresa se deitou, fez uma careta e gemeu alto. Ricardo mudou de expressão, curvando-se sobre a cama como um filho devotado. Larissa recuou, sentando-se como uma simples visita. O corredor ficou em silêncio. E a peça mudou de cena. Larissa abriu a bolsa, tirou um envelope e alguns papéis em branco, colocando-os sobre a mesa. Ricardo apontou para algo no papel e o empurrou na direção de Dona Teresa. Ela se sentou, pegou uma caneta. Sua mão estava firme, sem tremer como a de alguém que mal consegue se mover de dor. Eu não ouvia o som, mas as imagens diziam tudo. Eles estavam tratando de papelada ao lado dos equipamentos hospitalares. Bem no momento em que eu era forçada a desempenhar o papel de nora dedicada. Eu não chorei, não gritei, apenas senti uma humilhação silenciosa. Humilhação por ser vista como alguém que podia ser manipulada com a frase "salve a sua sogra". Humilhação porque o dinheiro dos meus pais era tratado como uma mercadoria a ser negociada. O técnico de TI olhou para mim, provavelmente vendo meu rosto pálido. Carla, ao meu lado, estava em silêncio, mas sua mão tocou meu ombro de leve, como um lembrete. Calma. Engoli em seco e continuei assistindo. No final da gravação, quando passos soaram no corredor, o trio mudou de papel novamente. Tão rápido que sem as câmeras, mesmo que eu estivesse no quarto, poderia ter sido enganada. Entendi por que Carla disse para não falar de problemas familiares. O que estava acontecendo ali não era uma briga de sogra e nora, era um plano. Virei-me para o segurança. Minha voz soou estranha, calma a ponto de me surpreender. Senhor, eu gostaria de solicitar que o hospital guarde uma cópia desta gravação, conforme o procedimento. Suspeito que pessoas não autorizadas entraram no quarto durante a noite e podem ter interferido nos equipamentos. Há também indícios de coação relacionada a bens materiais. Não estou pedindo a cópia para mim agora, mas solicito que os dados sejam preservados para que, se as autoridades precisarem, o hospital possa fornecer. O segurança olhou para Carla. Ela concordou. Ele abriu o livro e registrou meu pedido, anotando a data, a hora e a solicitação. O técnico disse que marcaria o trecho do vídeo no sistema interno. Eu deliberadamente não pedi uma cópia para mim. Entendi que algo que eu levasse para casa poderia ser acusado de edição, mas algo guardado no sistema do hospital, com testemunhas e procedimento, era um prego cravado, impossível de arrancar. No caminho de volta para o quarto, minhas pernas pareciam flutuar, não de alívio, mas porque uma decisão tinha se formado na minha mente. Entrei. Dona Teresa estava deitada, de olhos fechados, o rosto contraído de dor, exatamente como uma paciente em estado grave. Se fosse a Sofia da semana passada, eu teria corrido para ajudar, cheia de compaixão. A Sofia de hoje apenas se inclinou, ajeitou o cobertor e disse em voz baixa, no meu papel: "Sogra, estou aqui." Dona Teresa abriu os olhos, um olhar avaliador, querendo saber se eu desconfiava de algo. Devolvi um olhar sereno, sereno o suficiente, para que ela se sentisse segura para continuar sua atuação. Sentei-me na cadeira, abri o celular, não para anotar mais nada. Apenas olhei para a tela escura por um momento e a desliguei. Em minha mente, um velho ditado ecoava: "Aqui se faz, aqui se paga." Eu não sabia quando eles pagariam, mas sabia que eu tinha acabado de plantar a semente mais importante, a semente da prova. A partir daquele dia, eu continuei cuidando de Dona Teresa como antes, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não acreditava mais em palavras bonitas. Eu acreditava no que podia ser apresentado em uma delegacia, diante de um juiz e diante de bocas
que mudam de versão facilmente. À tarde, Ricardo apareceu. Entrou com seu ar de homem ocupado, celular na mão, olhando ao redor como se procurasse por câmeras. Não fiz muitas perguntas. Apenas entreguei a ele a pilha de recibos do hospital e disse uma única frase. Tome, para você saber exatamente como o dinheiro está sendo gasto. Ricardo pegou, folheou alguns papéis e sorriu sem graça. Você é muito detalhista. Eu também sorri. Trabalho com números já é costume. Dinheiro sem controle claro sempre dá problema. Enquanto falava, coloquei o celular no bolso, tocando discretamente na tela para iniciar a gravação de áudio. Não fiz de forma cinematográfica, apenas como uma pessoa cautelosa garantindo o seu direito de defesa. Lembrei do ditado: prevenir é melhor que remediar. Desta vez, a prevenção não era contra a doença de Dona Teresa, mas contra a doença da ganância. Puxei uma cadeira e sentei-me de frente para ele, com a voz baixa, mas clara. Você falou sobre o apartamento? Eu não descartei a ideia, mas preciso que você seja direto. Quanto precisamos, para que exatamente e quem vai administrar o dinheiro? Ricardo pareceu surpreso e um brilho de vitória passou por seus olhos, como um peixe que vê a isca. Ele baixou a voz. Bem, as despesas do hospital, os medicamentos e muitos outros custos imprevistos. Eu não tô dando conta. Eu concordei, sem discutir, e fiz mais uma pergunta, como uma esposa preocupada. Então, pagaríamos diretamente ao hospital ou eu transfiro para sua conta e você paga? Pergunto para não ter erro. Ricardo me encarou, como se estivesse pesando até onde poderia ser honesto. Então ele suspirou, adotando o tom de eu carrego o fardo. Transfere para mim, que eu agilizo tudo. Se você for pagar cada coisinha, vai ser um inferno. Eu murmurei e continuei, ainda calma. Quanto e para qual conta? Me passa os dados certinhos. Gosto de ter tudo documentado. Nesse exato momento, a porta se abriu. Larissa entrou, como se fosse uma cena ensaiada. Sorriu radiante. Ricardo, já chegou? Depois olhou para mim. Sofia, já comeu? Ainda não, mas como depois respondi. Não queria desviar o foco. Voltei a olhar para Ricardo, mantendo o ritmo da conversa. Larissa sentou-se e suspirou, no tom certo. Sofia, acho que você deveria decidir logo. A doença não espera. A vida é como uma vela ao vento. Enquanto dizia isso, seus olhos se voltaram para Ricardo, como se o incentivasse a pressionar mais. Ricardo aproveitou a deixa, colocou os recibos na mesa, com a voz mais séria. Se você ama minha mãe, você tem que entender. Seu apartamento vale 3 milhões. Vender ou hipotecar, uma única transação resolve tudo. Depois a gente recupera. Ouvi seu apartamento e senti um frio, mas mantive a expressão suave. Perguntei, como se fosse uma dúvida técnica. Vender demora, hipotecar tem juros. Qual é o seu plano? Ricardo respondeu rápido. Hipotecar primeiro, talvez vender depois. Conseguimos uma quantia grande para pagar as dívidas. Quer dizer, as despesas do hospital. Ele quase disse dívidas e se corrigiu. Olhei para ele, sem apontar o erro, deixando pensar que conseguiu disfarçar. Larissa interveio, com a voz doce, mas firme. Deixa o dinheiro com o Ricardo. Sofia, homem, lidando com dinheiro é mais prático. Se ficar com você, você pode fraquejar e não salvar a tia Teresa a tempo. Virei-me para Larissa e sorri sem humor. Você se preocupa demais. Larissa também sorriu. Eu me preocupo com a tia Teresa, com o Ricardo e com você também. A preocupação dela era cômica. Eu só temia que, se risse, estragaria tudo. Puxei a conversa de volta ao ponto principal, falando como alguém que se culpa. Eu não quero ficar com má fama, por isso preciso de clareza. Se eu transferir o dinheiro, quem me garante que ele será usado apenas para as despesas do hospital? Ricardo franziu a testa. Você está desconfiando de mim? Balancei a cabeça negativamente. Não, só quero um plano. Estou exausta e tenho medo de que se algo der errado, a culpa caia toda em mim. Dona Teresa, da cama, gemeu alto e disse, se lamentando, Sofia, não dificulte as coisas para o Ricardo. Eu sou velha, só preciso viver. A voz dela era fraca, mas as palavras eram como uma faca cega, cortando devagar. Aproximei-me, ajeitei seu cobertor, ainda tratando com respeito, e voltei a perguntar a Ricardo, como se fosse obrigada a isso. Então me diga, transfiro para sua conta ou para de outra pessoa? Ricardo olhou de relance para Larissa. Ela respondeu prontamente, como se estivesse esperando a deixa. O Ricardo é muito ocupado.
Às vezes ele me pede para correr com os pagamentos. Pode transferir para minha conta, eu agilizo. Eu quase ri da armadilha mal feita, mas apenas murmurei um "ah, tá" e perguntei, com leveza, qual o seu nome completo e CPF para a transferência? E depois de transferir, preciso que você assine um recibo ou algo assim. Larissa hesitou. Nossa, Sofia, somos família. Para que tanta burocracia? Eu concordei. Sim, família. Mas com muito dinheiro envolvido, se não houver registro, vira briga. E eu odeio brigar. Ricardo perdeu a paciência, com a voz mais ríspida. Você age como uma auditora. Viver assim deve ser muito cansativo. Olhei diretamente para ele. É porque estou cansada que pergunto. Se eu não perguntar, quem vai responder por mim? O clima no quarto pesou. Larissa colocou a mão sobre a de Ricardo, como se o acalmasse, e a retirou rapidamente quando me viu olhar. O gesto foi suficiente para eu registrar mais um item na minha mente, sem precisar escrever. À noite, Ricardo saiu novamente para atender o celular. Falava baixo, de costas para mim, mas consegui ouvir algumas palavras soltas. Está vencendo. Deixa que eu resolvo. Ainda não tenho. Depois disso, não tive mais dúvidas de que a palavra dívidas não tinha sido um deslize. Não o confrontei. Fiz outra coisa. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco de Ricardo. Uma vez ele me pediu para verificar algo porque o aplicativo dele estava com problema. E o acesso ficou salvo. Não inventei nada, apenas procurei por notificações antigas salvas e encontrei algumas transferências estranhas de valores consideráveis, com descrições vagas como vencimento, juros, parcela. Fotografei a tela, salvei em uma pasta separada, nomeando por data. Apenas com isso, o quebra-cabeça ficou mais claro. Naquela noite, quando Larissa foi embora, Ricardo foi junto, com a desculpa de sempre. Eu fiquei de vigília com Dona Teresa. Não me sentia mais tão sozinha, pois no meu bolso o arquivo de áudio estava lá, silencioso, mas mais pesado do que qualquer juramento. Olhei para Dona Teresa dormindo. Não senti mais a pontada da culpa pela acusação de ser uma nora ruim. Pensei apenas em um velho ditado: quem não deve, não teme. Eu não queria me tornar uma pessoa cruel. Só queria ser correta, para que ninguém pudesse usar a moralidade para me intimidar a entregar minha vida a eles. Apaguei a tela do celular, coloquei as mãos sobre os joelhos, respirei fundo e continuei minha vigília, serena, como se nada estivesse acontecendo, porque eu sabia que a partir de agora, cada palavra que eles dissessem eu teria como registrar, e registrar da maneira certa. Aquela noite passou como um fio esticado. Qualquer puxão mais forte o romperia. Eu continuava sentada ao lado da cama de Dona Teresa, verificando sua testa, ajeitando o cobertor, observando o soro gotejar. Mas minha mente não estava mais vazia. Estava cheia de números, horários e frases que antes eu considerava apenas problemas de família. De manhã, assim que Dona Teresa adormeceu após a troca do curativo, aproveitei para sair ao corredor e respirar um pouco. Abri o celular. Não escrevi um diário emocional. Escrevi como se estivesse fechando um balanço. Conciso, claro, sem sentimentalismo. Data. Hora. Quem apareceu, quem disse qual frase, quem mencionou o apartamento nos jardins, quem usou a palavra salvar e em que momento. Nomeei o arquivo de áudio com a data e uma breve descrição para não me confundir depois. Criei também uma pasta separada para as faturas do hospital. Isso parecia pequeno, mas era a desculpa que eles usavam para distorcer a história. Aprendi uma coisa. As pessoas podem negar palavras, mas dificilmente negam documentos. Ter provas era a única forma de me salvar quando fosse encurralada. Por volta das 10 encontrei Carla na bancada da enfermagem. Desta vez não reclamei, nem pedi ajuda de forma frágil. Usei a linguagem que o hospital entenderia. Carla, gostaria que você me orientasse a preencher um requerimento para que o hospital guarde os dados das câmeras de horários específicos, a fim de garantir a segurança dos equipamentos e da ala. Tenho receio de que, se ocorrer algum incidente, toda a ala seja prejudicada. Carla me olhou e acenou com a cabeça, um gesto de quem entende. Você está fazendo a coisa certa. Ela me deu um formulário e me instruiu a preencher o número do quarto, o horário e o motivo, conforme o regulamento. Não mencionou nomes, não falou mal de ninguém. Apenas enfatizou uma frase: siga o procedimento. Só assim os dados terão valor legal. Peguei o papel e me senti mais firme. Às vezes, uma palavra de um estranho nos sustenta mais do que 1000 frases de familiares ditas para nos intimidar. Ao meio-dia,
Ricardo chegou e percebi que a velocidade com que ele mudava de tom era impressionante. Assim que entrou, perguntou: "E então, decidiu?" Eu mantive a voz suave, a de uma pessoa cansada, mas sincera. "Estou pensando, mas preciso de clareza. Aquele apartamento é a última vontade dos meus pais. Não posso agir por impulso." Ricardo sentou-se, esfregando as mãos, com uma expressão de quem sofre por minha causa. "Você fala em última vontade, mas minha mãe está aqui, gastando dinheiro a cada minuto. Você quer que eu vá à falência?" Olhei para ele. A palavra vencendo da mensagem de texto ecoou na minha mente, mas não disse nada. Apenas fiz a pergunta que qualquer esposa teria o direito de fazer. "Você diz que os gastos são altos, então me mostre um plano de despesas detalhado, o que já pagamos, o que falta. Eu só fico tranquila vendo os números." Ricardo hesitou, depois deu um sorriso de escárnio. "Você e seus números. Viver assim é insuportável." Não discuti. Apenas disse em voz baixa: "Vivendo assim, eu ainda consigo me manter de pé. Vivendo no escuro, se eu cair, quem vai me levantar?" Ricardo se levantou de um salto, andando de um lado para o outro, tentando me pressionar com sua presença física. Dona Teresa, ouvindo o barulho, começou a gemer. O gemido era o sinal. Ela me chamou, a voz fraca, mas as palavras afiadas. "Sofia, não dificulte as coisas para o Ricardo. Você é a nora. Esta família te acolheu." A palavra acolheu me deu um nó na garganta. Eu achava que tinha vindo para esta família por amor, não por caridade. Mas ainda assim eu disse sim. "Sogra." Ajeitei seu cobertor. Não queria brigar no quarto do hospital, pois isso me colocaria na armadilha da nora rebelde. E como sempre, Larissa chegou na hora certa. Colocou a sacola de frutas na mesa e me olhou com uma pena ensaiada. "Sofia, se fosse eu, não pensaria duas vezes. Salvar uma vida vem primeiro. O resto a gente vê depois." Sorri e fiz uma pergunta leve como o vento. "Você fala em salvar. E você já contribuiu com alguma coisa?" Larissa ficou sem reação por um segundo, depois deu um sorriso sem graça. "Eu sou nova, não tenho dinheiro." "Certo, se é nova, não dê conselhos de gente grande para os outros", respondi. Ricardo me fuzilou com os olhos, claramente irritado. Eu sabia que, a partir do momento em que eu não era mais facilmente manipulada por apelos morais, eles mudariam de tática, e foi o que aconteceu. Ricardo baixou a voz e disse uma frase que me gelou a espinha. "Não deixe as pessoas dizerem que você não tem compaixão. Se acontecer alguma coisa com a minha mãe, você vai conseguir carregar essa culpa?" Era um ataque à minha honra, ao medo que muitas mulheres brasileiras têm de serem julgadas. Olhei para ele por um longo tempo e disse, lentamente: "Não use as pessoas para me ameaçar. Eu cuido da sua mãe todas as noites. E você cuida dela com a boca." Ricardo ficou pálido. Larissa, constrangida. Dona Teresa gemeu mais alto, como se quisesse abafar minhas palavras. Não disse mais nada. Virei-me para pegar água, para que eles pensassem que eu tinha falado por impulso, de cansaço. Na verdade, eu precisava daquele exato momento para que a gravação capturasse o tom de ameaça e o ataque à minha reputação. Qualquer um que ouvisse entenderia que aquilo não era uma conversa de família, mas coação. À tarde, Ricardo me puxou para o corredor, longe da mãe, com a voz baixa, mas ríspida. "Amanhã eu marquei hora no cartório. Você vai comigo. É só para assinar um documento de sinal. Se não assinar, não reclame das consequências." Olhei para ele. Pela primeira vez, um muro se ergueu dentro de mim. Eu disse tá bom para acalmar os ânimos, mas minha mente registrou cartório, sinal, o momento em que eles querem me amarrar. Voltei para o quarto, sentei-me e peguei o celular. Enviei uma mensagem curta para Carla, sem rodeios. "Carla, esta noite ou nos próximos dias, pode haver uma situação em que a família me pressione a assinar documentos dentro do hospital. Se algo incomum acontecer, peço que a segurança intervenha, conforme o protocolo da ala." Enviei. Apaguei a tela. Meu coração batia rápido, mas eu não estava mais em pânico. Entendi que para vencer é preciso ter uma rota de fuga e testemunhas imparciais. Naquela noite, Dona Teresa dormiu mais cedo, ou fingiu dormir. Eu já não distinguia mais. Só sabia que estava chegando ao ponto em que o afeto não era suficiente. Restavam apenas a razão e a lei. Sentei-me em silêncio, observando o soro gotejar, depois minhas próprias mãos. Eu não queria me tornar uma pessoa amarga, mas também não podia permitir que me transformassem em um animal de carga levado ao matadouro só porque eu era nora. Dizem que o amor exige sacrifícios, mas na minha vida, naquele momento,
O amor sem limites estava se tornando apenas um sacrifício. E eu comecei a aprender a me amar primeiro. Naquela noite, comi uma marmita fria no canto do corredor. A comida não descia, mas eu me forcei a engolir. Se eu caísse, quem protegeria a herança dos meus pais? Voltei para o quarto. Dona Teresa estava deitada de lado, a luz do abajur projetando sombras em seu rosto enrugado. O som do monitor continuava. Bip, bip, um ritmo que parecia torcer meu próprio coração. Pouco depois das 21h, a porta se abriu de supetão. Ricardo entrou primeiro, com o rosto tenso. Larissa veio atrás, segurando uma pasta fina. Só de olhar para a pasta, eu soube. Aquela noite não seria de suspiros e indiretas, seria de pressão. Ricardo foi direto até a cama e disse, em voz alta o suficiente para toda a ala ouvir: o médico me disse que a mamãe corre risco de complicações. Precisamos agir. E o dinheiro não pode esperar. Olhei para ele. Na minha cabeça, uma única pergunta: complicações ou encenação? Mas não falei nada, apenas me aproximei. Coloquei a mão na grade da cama e perguntei em voz baixa. Que médico disse isso, Ricardo? Quando você falou com ele? Ricardo hesitou por um segundo e depois rosnou. Por que você pergunta? Não acredita em mim? Larissa interveio, com a voz doce como mel. Sofia, agora não é hora de questionar. Salvar a tia Teresa é mais importante. E no momento exato, Dona Teresa gemeu, agitando as mãos. Sofia, estou com tanta dor. Não sei se vou aguentar. Inclinei-me para ajeitar seu cobertor, ainda a tratando com respeito, mas minha mente estava fria como gelo. Eu sabia que eles queriam me afogar em culpa, para que eu assinasse qualquer coisa sem ler. Larissa colocou a pasta na mesa, tirou alguns papéis, uma caneta e um envelope idêntico ao que eu vi na câmera. A diferença é que desta vez, eles estavam fazendo na minha frente, sem disfarçar. Ricardo puxou uma cadeira para perto de mim e disse, como uma ordem, assina. É só um recibo de sinal e uma procuração para agilizar os trâmites. Amanhã eu já levo no cartório. Ergui o rosto e olhei diretamente nos olhos dele. Sem gritar, sem discutir, perguntei lentamente. Você diz para agilizar. Agilizar o quê? O pagamento do hospital ou outra coisa? A atmosfera no quarto ficou pesada. Larissa me fuzilou com os olhos por um instante, depois sorriu. Que pergunta estranha, Sofia. O dinheiro é para o tratamento, óbvio. Eu concordei, fingindo ceder. Tudo bem, eu assino. Mas só para ficar claro. Se eu vender ou hipotecar o apartamento, o dinheiro vai direto para o hospital ou para sua conta. Ricardo respondeu rápido demais, como se tivesse ensaiado. Para minha conta. Só assim eu consigo agilizar. Se o dinheiro ficar com você, você vai ficar com pena e ouvir conselhos de gente de fora. Eu murmurei um A, tá? E continuei. Então me mostre o orçamento. Quanto para o hospital, quanto para as DIV, quer dizer, quanto para outras despesas. Ricardo se assustou. Seus olhos revelaram sua irritação. Larissa tentou consertar. Sofia, não se apegue a palavras. Homens têm muitas preocupações. Às vezes falam sem pensar. Olhei para Larissa e sorri sem humor. Você se preocupa bastante com o Ricardo, né? Quem vê de fora até pensa que você é a esposa dele. Larissa ficou vermelha, mas tentou manter a pose. Não diga isso. Eu só me preocupo com a tia Teresa. Dona Teresa gemeu mais alto, como se quisesse interromper. Ricardo bateu a caneta na mesa, com a voz ríspida. Você vai assinar ou não? Respirei fundo, fingindo medo. Eu assino. Mas me dê um documento detalhando para qual conta o dinheiro vai, quem administra e para quê, só para eu não ser acusada de nada depois. Ricardo sorriu com desdém. Somos família. Para que tanto papel? Quanto mais família, mais claro tem que ser, respondi. Se não vira briga, e eu estou cansada de brigar. Larissa empurrou o papel na minha direção, a ponta da caneta apontando para a linha da assinatura. Peguei a caneta, mas não assinei. Continuei, com a voz baixa, como se não quisesse que minha sogra ouvisse. Se eu assinar, você me garante que ninguém vai me pressionar a pedir o divórcio depois que o apartamento for vendido? Ricardo parou. Por um segundo, apenas um, mas foi o suficiente. Larissa também arregalou os olhos e olhou para ele. Dona Teresa parou de gemer por um instante. Depois recomeçou, como se lembrasse de seu papel. Ricardo deu um sorriso forçado. Onde você está com a cabeça? Somos marido e mulher. Eu concordei, coloquei a caneta na mesa e disse, como se estivesse cedendo. Então diga de novo. Estou assinando para salvar sua mãe, certo? Não para você pegar o dinheiro e fazer o que quiser, certo? Ricardo estava irritado, mas como queria minha assinatura, teve que concordar. Certo, para salvar a mamãe. Ouvi aquilo e senti um frio.
A palavra salvar era o amuleto deles. Prezados leitores, se a história está prendendo sua atenção, por favor, deixem uma curtida para que o canal continue trazendo mais conteúdo. E se fossem vocês pressionados a assinar um documento nessas circunstâncias, o que fariam? Deixem seus comentários. O final terá uma reviravolta que vai surpreender muita gente. Coloquei a caneta de lado e me virei para Larissa. Você é a testemunha, certo? Então assine aqui também, por favor, declarando que você presenciou o Ricardo me pedindo para assinar por motivo de despesas hospitalares. Larissa recuou. Ué, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se não tem nada a ver, o que tá fazendo aqui? De visita social? Sorri. Ricardo gritou. Sofia, para de show. Eu continuei em voz baixa. Não tô fazendo show. Só quero clareza. Dona Teresa abriu os olhos. A voz fraca, mas afiada. Uma nora que faz tantas contas. Eu aqui, morrendo de dor. E você dificultando as coisas. Inclinei-me, segurei sua mão e disse, baixinho. Eu não estou dificultando para a senhora, sogra. Estou com medo de que dificultem para mim. Ricardo se levantou de um salto, me puxou para perto da porta e sussurrou, com raiva. Assina logo e eu resolvo tudo. Se quer manter sua imagem de boa nora, assina. Não deixe todo mundo falar mal de você. Olhei para ele. Pela primeira vez entendi o que era imagem. Eles a penduravam na minha frente como uma cenoura. Concordei, fingindo medo. Eu assino, mas me dê 5 minutos. Vou lá fora ligar para uma pessoa para saber como fazer isso direito. Tenho medo de errar e criar mais problema. Ricardo, pensando que eu tinha cedido, relaxou. Rápido. Saí para o corredor com o celular na mão, a tela acesa. Enviei uma mensagem curta para Carla, sem rodeios. Carla, estão me pressionando a assinar um documento no quarto. Peço apoio da segurança, conforme o protocolo. Enviei e voltei, com a mesma expressão de confusão. Larissa empurrou o papel de novo, a caneta novamente apontada para a linha. Ricardo me encarava com medo de que eu mudasse de ideia. Peguei a caneta e inclinei a cabeça. Leia de novo para mim, por favor. Quero ter certeza de que estou assinando no lugar certo, para depois não dizerem que assinei errado. Ricardo começou a ler. No meio da leitura, deixou escapar mais algumas frases sobre como o dinheiro na mão dele seria mais fácil de administrar. Larissa também acrescentou. Assina logo, Sofia, para acabar com isso. Deixei que eles falassem. Quanto mais falassem, melhor. Algumas armadilhas não precisam de corda. A boca gananciosa amarra o próprio nó. Posicionei a caneta sobre o papel, a ponta tocou a folha e parou. Naquele instante, ouvi passos no corredor firmes e decididos. Meu coração deu um pulo. Não de medo deles, mas porque eu sabia que a partir daquela noite a peça deles não teria mais a mesma liberdade. Os passos pararam em frente à porta. Uma voz familiar, concisa e firme, soou. Tá tudo bem neste quarto? Carla apareceu primeiro, atrás dela, um segurança, de postura firme, olhar direto. Ricardo congelou, como se tivessem jogado um balde de água fria nele. Larissa imediatamente escondeu a mão, que estava sobre os papéis. Um movimento tão rápido que revelou seu pânico. Eu ainda segurava a caneta, mas não assinei. Coloquei-a na mesa e me virei para Carla, com a voz baixa de uma nora preocupada. Carla, eu fiquei com medo de algum risco à segurança. Temos equipamentos sensíveis aqui e meus familiares estão me pressionando para assinar uns papéis agora à noite. Eu gostaria que o hospital testemunhasse para que tudo seja transparente e para evitar discussões ou acidentes. Carla olhou para a mesa, para os papéis e depois diretamente para Ricardo. O senhor é o familiar da paciente, correto? Nesta ala, qualquer assunto relacionado à segurança do quarto e dos equipamentos precisa ser tratado com clareza. Não é permitido criar situações de pressão que afetem quem está cuidando do paciente. Ricardo mudou de papel na mesma hora, com a voz mansa, as mãos abertas como quem foi mal interpretado. Não, de forma alguma. É só uma conversa de família. Minha esposa que está muito nervosa e imaginando coisas. Larissa acrescentou, com os olhos marejados, uma atuação impecável. Isso mesmo. Nós só estamos preocupados com a tia Teresa, com medo da Sofia se esgotar. Eu tive vontade de rir. Preocupados a ponto de trazerem papéis para serem assinados no meio da noite. Que preocupação estranha, mas não ri. Mantive a expressão de cansaço e foquei no ponto principal. É porque estou esgotada que pedi a presença do hospital. Tenho medo de que digam que eu negligenciei minha sogra e me forcem a assinar, para depois alegarem que foi voluntário. O segurança, parado na porta, disse em tom neutro.
Se houver qualquer disputa ou ato que perturbe a ordem, o hospital irá lavrar um boletim de ocorrência interno. Pedimos a colaboração de todos. Ao ouvir o boletim de ocorrência, Ricardo empalideceu. Larissa olhou para ele, como se perguntasse: e agora? Carla me perguntou: o que você gostaria que o hospital registrasse? Respondi, de forma clara e sem emoção. Primeiro, a situação de pressão para assinar documentos dentro do quarto, tarde da noite, o que me deixou assustada e prejudicou o cuidado com a paciente. Segundo, solicito que a segurança controle o acesso ao quarto durante a noite, pois temo pela segurança dos equipamentos. Carla concordou e se virou para o segurança. Por favor, registre a solicitação dela. O segurança pegou um caderno e perguntou os nomes e o horário. Eu respondi de forma sucinta. Ricardo tentou interromper, mas Carlo barrou com um gesto e disse, diretamente, Senhor, acalme-se. Todos têm o direito de se expressar. O senhor poderá assinar como presente no momento do ocorrido. Ricardo engoliu em seco e tentou sorrir. Claro, eu assino. É só um problema de família. Olhei para ele. Sim, um problema de família onde minha reputação era a corda. Enquanto o segurança escrevia, Dona Teresa gemeu na cama, com a voz de quem ia desmaiar. Meu Deus, que barulho é esse? Eu estou com dor, não aguento mais. Carla se aproximou da cama, fez uma verificação rápida e disse, com uma frieza profissional. Fique tranquila, senhora. Estamos apenas garantindo a sua segurança e a do ambiente. Ao ouvir segurança, Dona Teresa ficou em silêncio por um instante. Depois voltou a gemer, mas mais baixo. Como alguém que sabe que com estranhos por perto, a atuação precisa ser contida. Larissa, perto da mesa, tentou discretamente guardar o envelope na bolsa. Eu vi. Não a impedi. Apenas disse, com calma. Larissa, se esses são os documentos relacionados à pressão para assinar, por favor, deixe-os aí. O hospital está registrando o ocorrido. Larissa congelou a mão paralisada e deu um sorriso forçado. Ah, eu só estava arrumando. O segurança olhou para ela e disse, sem gritar, mas com um tom que gelava a espinha. Objetos relacionados a uma ocorrência não devem ser removidos. Larissa puxou a mão de volta como se tivesse se queimado. Ricardo me puxou para perto da porta, baixando a voz para me ameaçar. Você já fez barulho demais. Quer que minha mãe morra de vez? Virei-me para ele, mantendo a voz baixa para que os outros não ouvissem a briga. Não diga uma coisa dessas dentro de um hospital. Eu só pedi transparência. Você me pressionou a assinar no meio da noite. Acha que eu não sentiria medo? Ricardo ficou sem palavras. Ele se virou, bateu a mão na cadeira para extravasar raiva e depois, novamente, mudou de papel na frente de Carla. Por favor, nos desculpe. Minha esposa está sob muito estresse e pensando coisas erradas. Nós só queremos cuidar da minha mãe. Carla olhou para ele, com a voz neutra. Se querem cuidar dela, colaborem com os procedimentos. Não criem tensão no quarto durante a noite. O boletim foi preenchido. O segurança me deu a caneta para assinar, confirmando meu relato. Depois deu para Ricardo assinar, confirmando sua presença. Ricardo pegou a caneta, a mão tremendo levemente. Assinou rápido, como se quisesse acabar logo com aquilo. Quando Carla e o segurança estavam saindo, chamei em voz baixa. Carla, só mais uma coisa. A partir de agora e até de manhã, peço que a segurança passe por aqui de vez em quando. Tenho medo que eles voltem para me pressionar de novo. Carla olhou para mim e concordou. Será feito. A porta se fechou. A atmosfera no quarto continuava pesada, mas o jogo tinha virado. Eu não era mais a pessoa encurralada. Ricardo virou-se para mim, os olhos vermelhos de raiva, a voz contida. Muito bem, Sofia. Você acha que venceu porque arranjou quem te defenda? Ergui o rosto. Desta vez, não precisei mais fingir ser tão dócil. Falei devagar, sem levantar a voz. Não se trata de vencer ou perder. Se trata de ninguém usar minha reputação para me ameaçar e ninguém usar a herança dos meus pais para me coagir. Se você quer discutir dinheiro, vamos discutir de dia, com documentos claros. Larissa, ao lado, com a voz mais afiada, como se a máscara tivesse caído. Você fala bonito, mas a mãe do Ricardo tá ali. Se você não assinar, quem vai pagar? Ou vai ficar com o apartamento e deixar ela morrer? Olhei para Larissa. Meu olhar estava tão firme que me surpreendi. Você tem 21 anos. Não fique em um quarto de hospital ensinando aos outros como viver. Eu cuido da mãe do Ricardo com meu tempo e com o dinheiro que já paguei. Sobre o apartamento de 3 milhões, não tenho obrigação de entregá-lo, para ninguém administrar. Dona Teresa, da cama, soltou uma voz azeda. Falando assim, você está desprezando sua sogra.
desprezando esta família. Não discuti, apenas respondi, com a devida educação. Não estou desprezando ninguém, sogra. Só tenho medo de ser usada. Ricardo deu um passo à frente, pronto para dizer algo, mas nesse momento os passos do segurança soaram no corredor, passando pela porta. Ricardo parou. Ele entendeu. Naquela noite, não seria mais fácil agir como quisesse. Vi em seus olhos um novo cálculo. Não mais ameaça, mas o olhar de quem está prestes a mudar de plano. E eu entendi. Quando o plano deles foi exposto a ponto de gerar um registro no hospital, o próximo passo poderia ser mais arriscado, mais desesperado, para retomar o controle. Sentei-me na cadeira, relaxei as mãos e lembrei de um ditado: a pressa é inimiga da perfeição. Eu não podia ter pressa, mas também não podia ser lenta. Naquela noite não assinei nada, apenas fiquei de vigília, vigiando Dona Teresa, o quarto, a boca de Ricardo e o olhar de Larissa, porque eu sabia que a partir daquele registro, eles começariam a ter medo, e pessoas com medo costumam agir de forma imprudente. A noite passou em um silêncio forçado. Ricardo não ousou mais criar confusão, e Larissa também parou de entrar e sair. Dona Teresa gemia com menos frequência, como se temesse exagerar na atuação durante as rondas do segurança. Fiquei de vigília, olhando os equipamentos, ouvindo os passos no corredor. Meu coração não estava leve, mas pelo menos eu sabia que não estava mais sozinha no escuro. De manhã, Ricardo voltou mais cedo que o normal. Entrou no quarto com a aparência de quem não dormiu, mas tentando falar de forma mansa. Sofia, ontem você estava muito tensa. Vamos esquecer isso. Somos um casal. Podemos resolver as coisas entre nós. Olhei para ele. Antes, essa frase poderia ter me comovido, mas depois do bilhete de Carla, das câmeras e do registro da segurança, eu só vi uma coisa. Ele queria me arrastar de volta para a zona cinzenta, onde ele podia manipular tudo. Respondi, ainda mantendo a educação na frente da minha sogra. Eu não estou tensa, só quero que as coisas sejam claras. Ricardo olhou para Dona Teresa, depois puxou uma cadeira para perto de mim e baixou a voz. E que tipo de clareza você quer? Não respondi de imediato. Saí para o corredor e procurei por Carla. Ela estava na troca de turno. Olhou para mim e perguntou diretamente. A noite foi tranquila? Sim, assenti. Mas acho que eles vão continuar pressionando. Quero chamar a polícia para registrar um boletim de ocorrência, pois há indícios de coação relacionados a um bem de alto valor. Carla não pareceu surpresa. Apenas disse, de forma sucinta. Se você está agindo corretamente, não precisa ter medo. O hospital irá cooperar, conforme o procedimento. Aquilo me deu mais firmeza. Voltei para o quarto, sem mais discussões. Parei na frente de Ricardo e disse, com a voz baixa, mas firme. Ricardo, eu já fiz um registro no hospital. Agora, vou chamar a polícia para que tudo fique registrado oficialmente e ninguém possa distorcer os fatos. Ricardo mudou de cor na mesma hora. Você está exagerando, Sofia. Dona Teresa, da cama, gemeu e interveio com a voz fraca e irritada. Meu Deus, trazer a polícia para dentro de casa? Que tipo de nora é você? Segurei a mão dela, ainda a tratando com respeito. Sogra, eu não quero confusão. Mas quando se trata de dinheiro e documentos, não posso arriscar. Larissa, que acabara de entrar, empalideceu ao ouvir a palavra polícia. Ainda tentou atuar com a voz trêmula. Sofia, você entendeu tudo errado. Nós só estávamos preocupados com a tia Teresa. Olhei para Larissa, sem discutir. Fiquei calma. Quando eles chegarem, é só você contar a verdade. Liguei para a polícia, seguindo a orientação do hospital. Não fiz um relato longo e dramático. Fui direto ao ponto. Indícios de coação para assinar documentos relacionados a um bem, suspeita de movimentação de terceiros no quarto durante a noite e a existência de gravações de câmera preservadas pelo hospital. Desliguei. Minha mão estava um pouco fria, mas minha mente muito clara. Quem não deve, não teme, repeti para mim mesma. Cerca de 30 minutos depois, 2 policiais chegaram, um mais jovem, outro mais experiente. Cumprimentaram Carla, o segurança, e entraram no quarto. A atmosfera mudou instantaneamente. Não era mais uma discussão de família, mas um interrogatório oficial, com perguntas curtas e diretas. O policial mais experiente me perguntou primeiro: a senhora é a esposa dele? Sim. Por favor, relate o ocorrido de forma sucinta. Não chorei nem me fiz de vítima. Relatei os fatos que havia preparado. O momento da pressão para assinar os documentos, o registro de ocorrência interno do hospital, a suspeita envolvendo um bem de alto valor e meu pedido para que tudo fosse esclarecido.
Enfatizei uma frase. Estou disposta a fornecer as gravações de áudio e solicito que o hospital disponibilize as imagens das câmeras conforme o procedimento. Ricardo, ao lado, mudou de papel imediatamente, juntou as mãos com uma voz sofrida. Senhores, por favor, entendam. Minha esposa está sob muito estresse cuidando da minha mãe e está imaginando coisas. Nós só estávamos discutindo como pagar as contas do hospital. Larissa começou a chorar. Isso mesmo, eu sou só uma prima que veio visitar. Eu não sei de nada. O policial mais jovem olhou para ela e perguntou: prima por parte de pai ou de mãe? Larissa gaguejou. Da família. Ricardo interveio. É uma parente distante, seu policial. O policial experiente não discutiu, apenas anotou. Depois virou-se para Carla. O hospital tem o registro da ocorrência e as imagens das câmeras? Carla respondeu, de forma profissional. Sim, a ala registrou um risco à segurança, conforme o regulamento. As imagens estão salvas no sistema e podem ser extraídas mediante solicitação oficial. O policial concordou. Gostaria de ver as imagens relevantes agora com a presença do segurança e do técnico. Fiquei ali com o coração batendo forte, não de medo, mas porque eu sabia que a partir daquele momento seria difícil para eles distorcerem a história. Na sala da segurança, o técnico exibiu as imagens do horário solicitado. Não olhei para Ricardo nem para Larissa. Olhei diretamente para a tela. O vídeo mostrou tudo o que eu já sabia, mas agora sendo assistido por um agente da lei com a confirmação do hospital sobre a data e a hora. Ricardo tossiu, tentando dizer algo. Nesse momento, eu estava visitando minha mãe. O policial experiente o cortou, com gentileza. O senhor estava visitando ou tratando de documentos? A pergunta foi como um tapa, sem precisar usar as mãos. Larissa baixou a cabeça, apertando a alça da bolsa. Dona Teresa, no quarto, provavelmente não ouviu, mas só aquela cena era suficiente para eles entenderem que a prática leva à perfeição. Fizeram tantas vezes que se tornaram bons nisso, mas foram pegos no flagra. De volta ao quarto, o policial me perguntou: a senhora disse que tem uma gravação de áudio? Eu disse sim. Peguei o celular e dei play no arquivo da noite anterior. A voz de Ricardo dizendo que o dinheiro deveria ir para a conta dele. A voz de Larissa se oferecendo para receber o dinheiro e as ameaças à minha reputação. Não coloquei no volume máximo, apenas o suficiente para os policiais e os envolvidos ouvirem. O policial mais jovem anotava tudo, fazendo perguntas para confirmar as vozes e o contexto. Ricardo, pálido, tentou se defender. Isso foi uma conversa de casal, na hora da raiva. Não teve má intenção. Olhei para ele. Desta vez não usei mais amor na resposta, mas mantive um tom educado. Se foi na hora da raiva ou do cálculo, você sabe melhor do que eu. Larissa começou a chorar, mas o choro já não soava convincente. Parecia o choro de alguém encurralado. Eu só fiz o que o Ricardo mandou. O policial experiente olhou para ela. Calma, apenas diga a verdade. Dona Teresa, da cama, começou a gritar, com uma voz de dor e indignação. Meu Deus, o que está acontecendo na minha casa? Minha nora está me prejudicando. O policial, ainda educado, disse: Senhora, acalme-se. Estamos aqui para apurar uma denúncia. Se não houver nada de errado, será apenas uma verificação. Ouvi a palavra verificação e senti um alívio. Finalmente, a verdade não estava mais nos gemidos e nas lágrimas. Estava nos documentos, nos dados e nas palavras que eles mesmos disseram. Antes de saírem, os policiais lavraram um boletim de ocorrência, registrando a solicitação para que o hospital guardasse os dados e exigindo a cooperação das partes quando fossem chamadas. Ricardo assinou, com a letra mais trêmula do que quando assinou o registro do hospital. Larissa assinou com a mão rígida. Quando eu assinei, senti como se tivesse colocado uma pedra na porta, impedindo que o vento ruim entrasse na minha vida. Voltei para a cadeira. Dona Teresa ainda gemia, mas o som agora era diferente. O de alguém que não tem mais certeza de quem controla. Ricardo estava parado no canto, com o rosto cinzento. Larissa, de cabeça baixa, não ousava me olhar. Não disse mais nada. Apenas olhei para o monitor, para o soro gotejando, e pensei comigo mesma, a partir de hoje, não usarei mais lágrimas para pedir compaixão. Usarei a clareza para proteger o que é meu. Depois da visita da polícia, o quarto de hospital continuava o mesmo. O som dos aparelhos, o cheiro de desinfetante. Mas o jogo havia mudado. Ricardo não ousava mais levantar a voz, e Larissa não tinha mais a autoconfiança para se sentar e dar conselhos. O silêncio deles não era de compreensão, mas de medo. Sentei-me e olhei para Dona Teresa. Ela ainda gemia,
mas quando abria os olhos, seu olhar se desviava rapidamente para a porta, como se procurasse uma saída. De repente, entendi. Pessoas acostumadas a controlar os outros pela culpa, quando confrontadas por terceiros e por provas, ficam perdidas como alguém no escuro sem uma lanterna. Ao meio-dia, Ricardo me puxou para o corredor, para um lugar mais reservado. Baixou a voz, tentando usar o tom suave de antes, aquele que ele usava sempre que queria que eu cedesse. Sofia, somos um casal. Você levou as coisas a esse ponto. Como vamos nos olhar depois disso? Olhei para ele por um momento e respondi, com uma calma fria. Eu consigo te olhar nos olhos, contanto que você não me peça para fechar os meus. Ricardo ficou chocado. Ele não estava acostumado a me ouvir falar assim. Durante 1 ano e 2 meses de casamento, eu sempre mantive a formalidade respeitosa, pensando que a paz em casa valia a pena. Mas desde a noite em que ele me pressionou com aqueles papéis, essa paz se quebrou. Quebrou sem fazer barulho, mas quebrou por dentro. Ele tentou sorrir. Você está com raiva. Não precisa envolver estranhos. Os estranhos já foram envolvidos, respondi. Desde o momento em que você envolveu o dinheiro dos meus pais, ele ia dizer mais alguma coisa, mas Carla passou por nós. Aproveitei a oportunidade e me aproximei dela, falando de forma clara, sem choro. Carla, gostaria de solicitar ao hospital a troca do cuidador principal. Não posso mais ficar aqui sozinha, pois houve situações de pressão que afetam minha segurança e minha saúde. Carla olhou para mim e concordou imediatamente. Virou-se para Ricardo, com um tom profissional, mas afiado. Senhor, o senhor é o filho. A responsabilidade principal pelo cuidado é sua ou de outro familiar. A ala irá registrar que a Sofia não pode mais ficar de plantão 24 horas. Ricardo reagiu na hora. Mas a esposa tem que cuidar do marido, da família. Carla o interrompeu, ainda educadamente. A esposa cuidar é um ato de amor, não uma obrigação legal, especialmente quando há riscos à segurança. Por favor, providencie um revezamento. Ricardo ficou sem palavras. Eu estava ali. E pela primeira vez alguém falou por mim sem que eu precisasse me justificar. Apenas uma frase. Não é uma obrigação. Foi como tirar um peso enorme das minhas costas. Na mesma tarde, a polícia me chamou para um depoimento complementar. Não era mais uma conversa superficial. A investigação era séria. Fui questionada em detalhes sobre os horários, sobre a menção ao apartamento de 3 milhões, sobre quem sugeriu que o dinheiro fosse transferido e para quem. Respondi seguindo minhas anotações, de forma concisa e lógica. Não adicionei drama para parecer mais vítima. A lei precisa de fatos, não de lágrimas. Um dos policiais perguntou diretamente: seu marido tem dívidas? Parei por um instante e relatei exatamente o que vi. As transferências suspeitas, as palavras, chave vencimento, juros, parcela e o lapso de Ricardo ao quase dizer pagar as dívidas. Entreguei as fotos das telas do celular. O policial anotou tudo e disse que iriam verificar. Quando voltei ao hospital, eu não estava mais sozinha. Conforme o registro da ala, Ricardo era obrigado a estar presente. Ele ficava com a cara amarrada, mas não se atrevia a sair como antes. Não conversávamos, exceto sobre o necessário para os cuidados. As frases de amo minha mãe, amo minha esposa, já não me aqueciam mais. Por volta das 22, Larissa apareceu discretamente. Não entrou no quarto. Chamou Ricardo para o corredor. Eu, de dentro do quarto, ouvi a conversa sussurrada. A voz dela era urgente. E agora, Ricardo? Eles estão investigando. Ele rosnou. Fica quieta, não fala sobre isso. Ela abaixou ainda mais a voz. Só te aviso uma coisa. Não me deixe arcar com isso sozinha. Ouvi aquilo e senti um frio na alma. O que os unia não era parentesco, nem preocupação com Dona Teresa. Era o interesse e o medo. Estavam juntos na ganância, mas na hora de assumir a responsabilidade, ninguém queria. Ricardo voltou, me olhando para ver se eu tinha ouvido. Continuei limpando as mãos de Dona Teresa, com calma. Ele sentou-se e suspirou. Sofia, retire a queixa. Eu te compenso. A gente resolve isso entre nós. Virei-me e olhei diretamente para ele. Me compensa com o quê? Com promessas? Ele engoliu em seco. Eu conserto tudo. Eu errei. Quem erra, conserta com atitudes. Não me pressionando a ficar em silêncio, respondi, com uma voz suave, mas firme. Dona Teresa abriu os olhos e disse, em tom de reprovação: problemas de casal se resolvem em casa. Você está expondo a família para todo mundo ver. Ainda tratei com respeito, mas minha voz não era mais tão mansa.
Sogra, eu já tentei resolver em casa muitas vezes, mas a porta da nossa casa se abriu para documentos e dinheiro. Eu não posso mais arriscar. Dona Teresa ficou em silêncio. Ricardo olhou para a mãe, depois para mim, com ódio nos olhos. Ele queria me culpar, mas não encontrava palavras limpas para usar na frente das enfermeiras e seguranças. Então ficou calado. Naquela noite consegui cochilar um pouco na cadeira. Não porque minhas preocupações tinham acabado, mas porque eu sabia que tinha colocado o caso nas mãos certas. A ganância leva à ruína. O ditado é simples, mas só quando você testemunha é que entende que é uma lei da vida. Ricardo quis um atalho, Larissa quis uma oportunidade. Dona Teresa quis usar seu poder de sogra. A ruína que eles estavam prestes a colher não poderia ser evitada com gemidos ou lições de moral. Abri os olhos, olhei para o relógio, para o quarto. Eu não me via mais como a nora que precisa agradar a todos. Eu era apenas uma mulher que precisava proteger seus limites e a herança de seus pais com lucidez. Depois do depoimento complementar, entendi uma coisa muito clara. Me defender apenas dentro do hospital não era o suficiente. Eles poderiam mudar de tática, encontrar um atalho, e o alvo deles não era minha cadeira de acompanhante, mas o apartamento de 3 milhões nos jardins. A raiz que meus pais me deixaram, eu costumava pensar: está no meu nome, ninguém pode fazer nada. Mas a vida não é tão simples. Existem 100 maneiras de forjar uma situação, uma procuração, um contrato de sinal, uma assinatura obtida às pressas enquanto a pessoa está em pânico. Um único descuido e seria tarde demais. Naquela manhã, pedi a Carla para me ausentar por algumas horas para resolver um assunto pessoal. Preciso cuidar de uns documentos, disse eu. Ela não fez muitas perguntas, apenas me aconselhou. Vá rápido, poupe suas energias e mantenha a lucidez. A palavra lucidez soou forte. Na minha idade, ser lúcida era mais valioso do que ser forte. Peguei um carro de aplicativo e fui a um escritório de advocacia recomendado por um conhecido. Não contei a história da minha vida. Fui direto ao ponto, bem particular adquirido antes do casamento, risco de coação para assinar documentos já registrado no hospital e em investigação policial. O advogado ouviu e concordou. A primeira coisa a fazer é solicitar um bloqueio de matrícula do imóvel para que ninguém possa se aproveitar do seu estado de vulnerabilidade para realizar qualquer transação. Como faço isso? Perguntei. Ele me explicou o passo a passo. Anotei tudo, como se estivesse preenchendo um checklist. Do escritório, fui direto ao cartório de registro de imóveis. Levei os documentos originais, cópias autenticadas e a prova de que o apartamento era herança dos meus pais, registrado em meu nome antes do casamento. Aqueles papéis que normalmente ficavam guardados, hoje pareciam uma armadura. Fina, mas que salva vidas. Protocolei um pedido de averbação de alerta na matrícula do imóvel, solicitando o bloqueio de qualquer transação feita sem minha expressa e inequívoca vontade. A funcionária que me atendeu fez algumas perguntas, conferiu os documentos e me deu um protocolo. Guarde este número, senhora. Qualquer movimentação, entraremos em contato. Senti um alívio. A partir de agora, para tocar naquele apartamento, não bastaria mais usar lições de moral e me empurrar uma caneta. Enquanto esperava, meu celular começou a tocar sem parar. Número desconhecido. Atendi. Era uma mulher mais velha, se apresentando como uma tia de Ricardo. Sofia, fiquei sabendo que você fez um escândalo no hospital, chamou a polícia. Isso se faz? Fiquei em silêncio por um segundo e respondi, educadamente. Tia, eu não queria escândalo, só queria clareza. Ela aumentou o tom. Clareza? Sua sogra está doente e você joga o nome da família na lama? Sorri por dentro. Eles falavam da honra da família, mas quem defendia a minha honra? Falei devagar. Tia, eu continuo cuidando da minha sogra, pagando as contas que posso, mas não assino o documento sob pressão. A linha ficou em silêncio. Depois a voz dela suavizou. Minha filha, casamento é feito de paciência. Resolvam as coisas em casa, não deixem os vizinhos rirem de vocês. Tia, se fosse só conversa, eu já teria conversado muito, respondi e desliguei. Outra ligação. Um tio. Depois, uma vizinha. Não discuti. Para todos a mesma resposta. Obrigada pela preocupação. Estou seguindo os procedimentos legais. Falar mais seria cansar e abrir brechas. No caminho de volta para o hospital, lembrei de um ditado. Palavras o vento leva. Sim, as palavras deles não custavam nada, por isso eram fáceis. Já as minhas custavam minha energia, minha reputação
e o risco de perder meu patrimônio. Eu precisava pesar cada uma. Ao chegar na ala, vi Ricardo no corredor com a cara fechada. Ele me puxou para o lado com a voz baixa, mas pesada. Onde você esteve a manhã toda? O que você fez com os documentos do apartamento? Olhei para ele, sem rodeios. Fui cuidar dos meus interesses. Ele arregalou os olhos. Sofia, você quer levar isso até as últimas consequências? Não fui eu que comecei. Foi você que me forçou a me defender, respondi, com cada palavra clara. Ele deu um sorriso de escárnio. Se defender de quê? De que adianta ter um apartamento se minha mãe morrer? Essa frase era venenosa. Atacava diretamente a compaixão. Olhei para ele e vi a crueldade com que ele usava a vida de outra pessoa para negociar. Falei sem levantar a voz, mas com firmeza. Não transforme a vida da sua mãe em um balcão de negócios. Se você a ama, fique e cuide dela. Eu já fiz minha parte como esposa e nora. Ele ia continuar, mas Larissa saiu do quarto. Ela me olhou, sem mais fingir doçura. Com a voz baixa, mas para que eu ouvisse, disse: Você se acha muito forte, mas vai quebrar. Virei-me para ela. Menina, aprenda uma coisa. A gente não é forte para ganhar dos outros. A gente é forte para não ser quebrado por eles. Larissa sorriu com desdém. Acha que é esperta? As pessoas vão dizer que você prefere o apartamento à sua sogra. Não me irritei. Apenas disse: o que as pessoas dizem eu não controlo. A verdade eu controlo. Larissa ficou sem palavras. Ricardo puxou pelo braço, como se temesse que ela falasse mais alguma besteira. Olhei para os dois e achei cômico. Eram bons em tramar, mas diante de um documento oficial tremiam, porque o papel não obedece a eles. Naquela noite, encontrei Carla e mostrei o protocolo. Eu tomei as medidas para proteger meu patrimônio. Não posso deixar essa situação se arrastar. Ela concordou e disse uma frase muito sábia. Você fez certo. As pessoas dizem que não se faz omelete sem quebrar os ovos, mas os ovos que você tem foram o suor dos seus pais. Não deixe ninguém fazer uma bagunça com eles. Ouvi e senti meus olhos marejarem. Não de fraqueza, mas porque pela primeira vez alguém entendeu minha preocupação sem me julgar. À noite, quando a ala ficou silenciosa, peguei o celular e em um canto do corredor comecei a fazer algo que sempre temi. Redigir o pedido de divórcio. Não escrevi com ódio, mas como quem corta um fio podre para não se machucar. Listei as datas, o patrimônio particular, os atos de coação, o dano moral e um pedido de indenização razoável, conforme orientação do advogado. Digitei cada palavra sem tremer, apenas senti um vazio. 1 ano e 2 meses passaram como um piscar de olhos e o homem que eu chamava de marido agora estava do outro lado do campo de batalha. Salvei o rascunho e bloqueei a tela. Não chorei, apenas suspirei e percebi como um ditado antigo é dolorosamente verdadeiro. Quando o casal rema junto, até o oceano seca. Mas se não remam juntos, uma única gota é suficiente para afogar. Voltei para o quarto. Dona Teresa dormia. Ricardo estava sentado aos pés da cama, com o rosto impassível. Larissa fingia massagear as mãos da sogra. Não disse nada. Apenas verifiquei o soro e me sentei na minha cadeira. Calma. Meu escudo estava erguido. A partir de agora, quem quisesse derrubar, teria que usar a verdade, não gemidos ou lições de moral. Na manhã seguinte, não esperei a emoção certa para agir. Minhas emoções já haviam sido arrastadas por tempo demais. Aproveitei que Ricardo estava presente conforme a nova regra da ala e saí brevemente do hospital para dar entrada nos papéis. Vesti uma roupa simples, prendi o cabelo. Ao me olhar no espelho, vi que meus olhos não tinham mais o brilho do início do casamento, mas tinham uma firmeza nova. Dizem que depois da tempestade vem a bonança. Eu não sabia onde estava a bonança, mas a minha tempestade já tinha durado o suficiente. No fórum, entreguei a documentação que o advogado preparou: o pedido de divórcio, os comprovantes do patrimônio particular, o boletim de ocorrência do hospital e a lista de provas eletrônicas. Não contei minha história de sofrimento. Apenas apresentei os fatos, pressão para assinar documentos, coação psicológica e meu pedido para que o tribunal resolvesse conforme a lei, incluindo a declaração do apartamento de 3 milhões como bem particular e uma indenização por danos. A funcionária analisou os papéis, fez algumas perguntas. Sua voz neutra me deixou ainda mais calma. Quando ela carimbou o recebido, o som ecoou em mim como a queda de uma pedra.
Não uma pedra caindo no abismo, mas uma pedra saindo do meu peito. Saí com o protocolo em mãos. O sol estava forte, mas eu conseguia respirar. Meu celular tocou incessantemente. Era Ricardo. Atendi. Ele foi direto ao ponto. Você realmente deu entrada no divórcio? Sim, dei, respondi, com calma. A linha ficou em silêncio. Depois a voz dele se tornou ríspida. Sofia, você pensou bem? Com minha mãe naquele estado. O que as pessoas vão dizer? A palavra pessoas me cansou. Respondi lentamente. Se você ainda está usando as pessoas para me ameaçar, você não entendeu nada. Eu não vivo pela boca dos outros. Eu vivo pela minha consciência e pela lei. Ricardo baixou o tom, tentando a súplica de sempre. Por favor, retire o processo. Eu errei. O que você quiser, eu te dou. Dinheiro, o que for. Ri por dentro. Me dar dinheiro depois de tentar me fazer entregar 3 milhões a ele. Falei de forma sucinta. Me dar como? Com promessas? Já ouvi o suficiente. Ele suspirou. Então o que você quer? E eu quero paz. E quero que ninguém toque no que meus pais me deixaram. Respondi e desliguei. Não por prazer, mas porque prolongar a conversa só me enfraqueceria. À tarde, voltei ao hospital. Ao entrar na ala, o clima era outro. Ricardo estava sentado aos pés da cama, com o rosto impassível. Larissa, na porta, me olhou com uma mistura de medo e ódio. Dona Teresa não gemia tanto, mas ao me ver começou. Você está satisfeita agora? Destruiu minha família. Aproximei-me, ainda educada. Sogra, eu não queria destruir nada, mas há coisas na vida que, se não cortarmos, apodrecem tudo. Ricardo se levantou de um salto, me puxando para fora, mas sua voz não era baixa. Até onde você vai me difamar? Usou gravações, câmeras. Você acha que eu não tenho vergonha? Olhei diretamente para ele. Se você tivesse vergonha, não teria me pressionado a assinar no meio da noite. Ele ficou sem palavras e mudou de tática, atacando minha honra. Quem vai acreditar em você? As pessoas vão dizer que você me traiu e inventou essa história toda. É isso que você quer? Parei por um segundo. Não por medo, mas porque vi a crueldade em sua forma mais pura. Quando não conseguem o dinheiro, atacam a reputação. Como dizem, peixe que não come sal apodrece. Quando o coração perde o respeito, tudo apodrece. Respirei fundo e disse, palavra por palavra, se você quiser me difamar, tente, mas acusações exigem provas. Eu, por outro lado, tenho provas de tudo o que digo. Ele arregalou os olhos. Que provas? Acha que um juiz vai acreditar numa gravação? Não se preocupe se o juiz acredita ou não. Se preocupe com as palavras que você mesmo disse nela, respondi. Larissa se aproximou, com a voz azeda, sem doçura. Você se acha muito esperta, né? As pessoas vão dizer que você é uma interesseira. Virei-me para ela. Se sou interesseira ou não, não cabe a você julgar. Você tem 21 anos. Estava dentro de um quarto de hospital com papéis e envelopes pedindo para que transferissem dinheiro para sua conta. O que você acha que isso parece? Larissa empalideceu. Ricardo a puxou pelo braço, como se temesse que ela falasse mais, mas ela já tinha falado demais. Gaguejou, com a voz trêmula. Eu só fiz o que o Ricardo mandou. Ele disse para eu colocar no meu nome que era mais fácil. Assim que as palavras saíram, Larissa pareceu morder a própria língua. Ricardo se virou para ela, os olhos em fúria. Cala a boca! Eu não ri. Apenas olhei para Ricardo e disse, em voz baixa, mas afiada. Você ouviu? No nome dela para ser mais fácil. Mais fácil para quem? Ricardo ficou paralisado. Dona Teresa, no quarto, ouvindo a confusão, voltou a gemer. Mas o som estava desafinado, como alguém tentando esconder uma rachadura que já apareceu. Naquela noite falei com meu advogado novamente por telefone para revisar o pedido de indenização. Não pedi nada absurdo, apenas o ressarcimento dos custos que tive, a perda salarial por ter parado de trabalhar e uma compensação razoável pelo dano moral. Entendi que quem age com retidão usa números e fatos, não a raiva. De volta ao quarto, sentei-me na cadeira. Não precisava mais anotar nada às escondidas. O essencial já estava no processo. Continuei cuidando de Dona Teresa dentro dos meus limites e das regras da ala, mas mantive distância. Não me prendia mais à ideia cega de ser a nora perfeita. A perfeição está em ser uma pessoa decente, não em permitir que tirem o que é seu. Naquela noite, Ricardo não disse mais nada. Apenas me olhava com uma mistura de ódio e confusão. Larissa não ficou muito tempo. Entrou, ficou um pouco e saiu, apressada, como se temesse ser chamada. E eu, pela primeira vez em muitos dias, senti uma paz estranha. A paz de quem escolheu o caminho certo, não o caminho da vingança,
mas o caminho para sair de uma armadilha chamada afeto, mas cujo recheio era dinheiro. Alguns dias depois, recebi uma intimação para uma audiência. Desta vez, não era uma conversa preliminar. O ambiente no fórum era completamente diferente do hospital. No hospital, as pessoas podem gemer, chorar, culpar a dor por suas palavras. Ali, cada palavra era registrada, confrontada e gerava responsabilidade. Cheguei na hora, com tudo o que precisava, a lista de provas, a cópia do boletim de ocorrência do hospital, os arquivos de áudio e os documentos que provavam que o apartamento era meu antes do casamento. Eu não fui contar minha vida. Fui apresentar a verdade. O oficial me fez algumas perguntas para confirmar a linha do tempo e foi direto. Estamos investigando a possibilidade de uma ação organizada, com divisão de papéis, para apropriação de bens. Por favor, diga apenas o que a senhora sabe. Eu concordei. Apresentei os fatos de forma clara e lógica. A motivação é óbvia. O apartamento de 3 milhões. O método também. Usar a doença como cenário. A pressão moral para forçar a assinatura. Uma terceira pessoa, como Larissa, para ser a testemunha e receber o dinheiro. E a encenação de Ricardo de estar ocupado para me levar ao esgotamento e me tornar mais vulnerável. Terminei e o oficial apontou um detalhe. A senhora pode descrever melhor a relação entre seu marido e a Larissa, além de serem parentes? Não especulei. Relatei o que vi nas câmeras e ouvi. Os gestos íntimos, a confiança de Larissa para se meter no assunto e se oferecer para receber o dinheiro e sua confissão de que era para colocar no nome dela para ser mais fácil. Falei e parei. Era o suficiente. Na acareação, Ricardo foi chamado. Entrou com uma expressão cansada, mas ainda tentando parecer uma vítima de um mal-entendido. Olhou para mim, um olhar que era uma mistura de raiva e súplica, como se quisesse que eu amolecesse. Não desviei o olhar, nem o encarei. A partir daquele momento, eu não era mais a esposa para consolá-lo. Eu era a pessoa defendendo meus direitos. O oficial perguntou a Ricardo: como o senhor explica a tentativa de forçar sua esposa a assinar documentos no hospital, tarde da noite, conforme registrado pelo hospital? Ricardo respondeu com a voz rouca. Eu estava desesperado, só queria pagar as contas. Minha esposa entendeu errado. O oficial mostrou o registro e continuou. E como o senhor explica sua presença junto com outra mulher, várias vezes durante a noite, manuseando envelopes e papéis, conforme gravado pelas câmeras? Ricardo ficou sem palavras. Olhou para mim, depois para o chão. Minha mãe queria assinar uns papéis pessoais. Que papéis? Quem os preparou? Por que assinar de noite em um hospital? Perguntou o oficial. Ricardo ficou em silêncio. O silêncio de quem foi encurralado por perguntas certeiras. A vez de Larissa chegou, entrou com os olhos vermelhos, os lábios apertados. Olhei para ela e não senti mais raiva. Apenas vi uma jovem que escolheu o caminho errado e agora teria que arcar com as consequências. O oficial perguntou a ela sobre a conta bancária e o recebimento do dinheiro. Larissa negou, dizendo que só ia visitar a tia, e olhou para Ricardo implorando ajuda. Ele não olhou de volta. Naquele momento, vi claramente, quando o problema aperta, eles não protegem o parentesco, protegem a própria pele. O oficial colocou um trecho da gravação para tocar. A voz de Larissa soou clara. Pode transferir para minha conta, eu agilizo. E perguntou, como a senhora explica essa frase? Larissa tremeu. Eu falei da boca para fora porque via os gastos da tia. A senhora tem 21 anos, não mora com eles, não tem obrigação de pagar as contas. Por que se ofereceu para receber uma quantia tão grande? Quem a instruiu? O oficial perguntou. Larissa virou-se para Ricardo. Seu olhar não era mais doce. Era o olhar de alguém encurralado. E ela disse a frase que eu sabia que viria. O Ricardo me disse para colocar no meu nome que era mais fácil de resolver. Eu só obedeci. Ricardo se levantou de um salto. Cala a boca. O oficial bateu na mesa. Sente-se. Aqui o senhor não grita com ninguém. O ambiente congelou. Fiquei em silêncio, as mãos no colo, sem sentir alegria. As pessoas pensam que quando o vilão é desmascarado, a gente se sente vitoriosa. Na verdade, naquele momento, eu só senti frio. O frio de perceber que vivia ao lado de alguém capaz de usar a própria mãe e uma parente em um plano sujo, enquanto me olhava como se eu fosse a presa. Depois da audiência, fui informada dos próximos passos. A investigação continuaria, com foco em ação organizada e coação para apropriação de bens. O hospital era a terceira parte,
com os dados preservados e todos seriam chamados novamente. Apenas concordei. Não perguntei sobre penas ou prazos. Minha parte era limpar a história com provas e firmeza. De volta ao hospital, Ricardo ainda tinha que cumprir seu horário. Não falava mais do apartamento. Passou a reclamar com a mãe. A culpa é sua. E se virava. Dona Teresa o olhava com indignação, mas não tinha mais poder para me pressionar. O poder de sogra se baseia na moral. Quando a moral se revela uma ferramenta, o poder cai. Larissa sumiu por alguns dias. Quando reapareceu, não tinha mais aparência confiante. Andava rápido, evitava meu olhar. Uma vez no corredor passou por mim e sussurrou. Me desculpe. Parei, não respondi. Apenas pensei. Um pedido de desculpas tardio é melhor que nenhum, mas não apaga as consequências. Naquela noite, sentada no corredor, olhei para minha sombra projetada no chão e pensei. Na vida, tudo o que vai, volta. Dívida de dinheiro se paga com dinheiro. Dívida de confiança se paga com a ruína. Ricardo pediu emprestado minha paciência, pediu emprestado a herança dos meus pais. Agora, confrontado com a verdade, ele pagava com pânico e humilhação. Levantei-me, voltei para o quarto, ajeitei o cobertor de Dona Teresa, cumprindo o meu dever mínimo, e me sentei. Eu não esperava mais a compaixão deles. Apenas esperava que tudo terminasse conforme a lei, para que eu pudesse sair daquele hospital e daquele casamento com as mãos limpas e as raízes que meus pais me deram, intactas. O tempo após a cariação passou de uma forma que forçou cada um a lidar consigo mesmo. Eu continuava indo ao hospital, cumprindo uma rotina mínima, sem mais plantões intermináveis. A responsabilidade principal agora era de Ricardo e sua família, e eu ia apenas em horários definidos. Aprendi a poupar minhas energias. Se eu não cuidasse de mim, ninguém cuidaria. No início, Ricardo ainda tentava manter as aparências, dizendo aos outros que era só uma briga de casal, mas eu sabia que era só para salvar a imagem. As pessoas têm mais medo de perder a reputação do que de admitir um erro. E quando o erro é comprovado por documentos e gravações, a reputação se torna indefensável. Uma manhã, recebi uma mensagem de um ex-colega de trabalho de Ricardo, perguntando, de forma educada, o que estava acontecendo, pois os boatos estavam se espalhando. Respondi apenas, estou resolvendo judicialmente. Só isso. Mas só isso foi o suficiente para eu entender que a reputação dele já estava escapando de suas mãos. Pouco depois, ouvi o próprio Ricardo reclamando com a mãe no quarto, irritado. Agora ninguém quer fechar contrato comigo. Todo mundo tem medo de se envolver. Eu, sentada no meu canto, não disse nada. Não fico feliz com a desgraça alheia, mas também não senti a compaixão de antes. Aquilo não era um desastre natural. Foi algo que eles mesmos atraíram. Larissa sumiu por um bom tempo. Quando reapareceu, não se vestia mais com esmero. Estava pálida, com olheiras, evitava-me como o diabo foge da cruz. O processo seguiu o caminho que eu escolhi. Sem gritos, mas com documentos. Fui chamada mais algumas vezes para esclarecer detalhes, assinar termos. Sempre pontual, sempre objetiva. Alguém me perguntou como eu conseguia manter a calma. Sorri. A calma não é por falta de dor, é porque entendi que sofrer e mentir é a fórmula da derrota. Chegou o dia da audiência de divórcio e partilha. Entrei no tribunal com uma roupa simples, o cabelo preso. Não queria parecer uma guerreira, mas alguém que ia encerrar um ciclo. Ricardo estava do outro lado, mais magro, o maxilar tenso. Olhou para mim algumas vezes, um olhar de raiva e cansaço. Não desviei, nem sustentei o olhar. De que adiantaria? Quando o juiz perguntou sobre o apartamento, apresentei os fatos. Patrimônio adquirido antes do casamento, documentação em ordem, herança dos meus pais. A defesa de Ricardo ainda tentou argumentar sobre esforço comum, mas o argumento se desfez diante das provas de coação. Ouvi a leitura do registro do hospital, trechos das gravações. Senti um vazio. Ouvir aquilo de novo não doía como da primeira vez. Apenas me fazia perceber o quão paciente eu tinha sido. O juiz concedeu o divórcio. O apartamento de 3 milhões foi declarado meu bem particular. E Ricardo foi condenado a pagar uma indenização por danos materiais e morais. Ao ouvir a sentença, ele se levantou e sentou de novo, o rosto vermelho. Olhou para mim como se dissesse: "Você é muito cruel." Não respondi. Apenas pensei: quem erra, paga. Pagar com dinheiro é mais leve do que pagar com uma vida inteira. A execução da sentença não foi como nos filmes. O dinheiro não apareceu magicamente na minha conta. Foi um processo, mas com a decisão judicial não havia mais espaço para ambiguidade.
Ricardo tentou adiar, implorar, não discutir, apenas seguir os trâmites legais. Quando a primeira parcela da indenização foi depositada, olhei para a notificação no celular. Não senti alegria. Apenas respirei aliviada, como quem tira uma pedra do pescoço. Dona Teresa também parou de usar o tom de minha filha. Só tenho você. Passou a me olhar de outra forma. Não com arrependimento, mas como quem sabe que perdeu o jogo. Uma vez ela me disse com a voz rouca: foi o destino. Eu concordei, ainda educada. Sim, senhora, não quis remexer na ferida. Entendi que algumas pessoas não sofrem por terem errado, sofrem por terem fracassado. No dia em que fui buscar o resto das minhas coisas na casa deles, começou a chover. Uma chuva rápida, típica de São Paulo. Fiquei na varanda, observando as gotas e sorri. Um sorriso pequeno. Ri porque um dia pensei que ao entrar naquela casa eu teria um teto. E a goteira apareceu bem em cima de mim. Mas foi graças à goteira que eu soube como sair. Voltei para o meu apartamento nos jardins. Abri a porta. O cheiro de madeira antiga e de sol me acolheu. Andei devagar, tocando nas paredes, como se tocasse nas palavras dos meus pais. O apartamento estava lá. Ninguém o tirou de mim. Eu não fiquei mais rica. Apenas não perdi minhas raízes. Naquela noite, preparei uma sopa e comi sozinha. Sem o som dos monitores, sem gemidos, sem ninguém me dando lições de moral. Sentei-me à mesa e pela primeira vez em meses senti o gosto da comida.